Massa para pastel Tasquinha. Ô meu querido PPV, tudo pronto daqui a pouquinho. Vamos aproveitar para que você confirme aí, ao lado do Anderson Luiz, a equipe de arbitragem para o clássico Guarani e Casa. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é o Wanderson Marques. Com assistências de Josivaldo Pereira e Carlos Eduardo. Repetindo, o árbitro central é o Wanderson Marques. Com assistências de Josivaldo Pereira e Carlos Eduardo. Portanto, aí já definida a arbitragem desde o meio de semana, ninguém do Icasa reclamou, ninguém do Guarani reclamou também, e a gente espera realmente uma boa arbitragem, um bom trabalho de toda a equipe de arbitragem que trabalhará nesta partida. O companheiro Delton Sá acabou de passar aqui na cabine da Vale dizendo que tem muita gente lá fora ainda chegando ao Romeirão, e quanto mais torcida, melhor para brilhantar o clássico, Demontier. Aqueles que deixam para o Marco Valério, inclusive aqui mesmo a fila de pessoas chegando ao estacionamento, né? E aproveitar para dar um abraço para o Tenente Macedo, ele já está aqui no Romeirão, ele torce pelo Guarani. E a esposa que torce pelo Verdão, Marco, a Cristiane, como é que fica, hein? Ah, não tem problema, Demontier. Separam hoje? Não, separa não. Ficam juntos, Demontier Tenório. Certo, Marco, eu acho que a coisa mais bacana é você torcer por um clube e respeitar que a outra pessoa possa torcer pelo clube da sua preferência verdade. também. Aproveitar, Marco, para, infelizmente, confirmar a 7ª morte violenta deste final de semana, viu? Feriadão do Carnaval com apenas uma morte violenta e esse feriado comum, 3 homicídios, 3 em acidentes de trânsito, e agora há pouco encontraram o corpo de um homem de Barbalha que estava desaparecido desde quarta-feira. Provavelmente ele foi arrastado pelas águas de uma chuva forte e encontrado num córrego em meio a um matagal e também uma certa vegetação já em avançado estado de decomposição. Morreu afogado, naturalmente, é a 7ª vítima, a 7ª morte violenta do fim de semana. Detalhes amanhã no Jornal Nova Manhã aqui da Vale FM. Aproveitar e mandar um abraço para o querido amigo Fabrício, filho do nosso inesquecível Francisco Silva, o Foguinho. Que saudade do Foguinho, hein? Um abraço para você, Fabrício, para toda a família, acompanhando a gente no Bar do Heraldo, no bairro Pio 12. Grande abraço para todos vocês. Um abraço especial também aqui, quem tá ligado no Timaço da Vale, o nosso querido Cícero Batista. Alô, Cícero, pelado na cidade do Crato também, acompanhando a gente, ao lado do pessoal do Camburão dos Pastéis, Dal, e também para o Bolinha. Fala, Demontier. Seu compadre está desejando a você uma boa transmissão. J. Luiz está em casa com Dona Cicinha ouvindo a gente, Marco. O J. Luiz que deu um susto na gente no começo da semana. Saúde para você, compadre. Muitas felicidades. Alô, alô, Alfredo Benício. E os reservas do Guarani estão entrando agora, assim como os reservas do Icasa, e o pessoal aproveitando, alguns aplaudem, outros vaiam, isso faz parte do clássico. Agora, Anderson Luiz, não está demorando muito a esses times entrarem em campo não, porque ainda tem todo um protocolo, tem a questão do hino, daqui a pouquinho também, né, Anderson? De fato, Marco, mas está organizando o pessoal da federação para entrarem todas as equipes juntas. As duas equipes já estão ali, perfiladas, e daqui a pouquinho vão estar em campo para esse jogo, viu, Marco? E eu só espero que quando ligar essa caixa de som não atrapalhe você, tá certo? Vamos ver se vai correr tudo bem. Lembrando que ontem tivemos a abertura da Série B do Campeonato Cearense, empate 0-0 entre Cariri e a equipe do Itapipoca. Jogo que o Delton Sá transmitiu ontem à tarde aqui na Arena Romeirão. E além desse jogo aqui entre Guarani e Icasa, João Filho, tem mais uma partida pela Série B do Campeonato Cearense deste ano, neste domingão, hein, JF? Sim, senhor. Daqui a pouco, 16 horas, a bola vai rolar no João Ronaldo, lá em Pacatuba.
Pacajus, o time da casa, o Pacajus, enfrenta o Pacatuba, como o senhor na semana passada colocou, o Paca-Paca, daqui a pouco. Exatamente, um abraço pro Anderson, tá acompanhando a gente também aqui no Romeirão, um abraço especial para o meu amigo Lânio, o Moral, valeu Super Lânio. Fala, JR. No cenário nacional, Marco, teremos uma tarde de clássicos. Lá na Bahia tem Bahia e Vitória. Quem ganha esse jogo, JR? Eu acho que pra mim da Bahia. Tem Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca. Quem leva melhor? Eu acho que dá Vasco pra mim. 18 horas tem Palmeiras e Corinthians do Paulista. Quem ganha o derby paulista, JF? Eu tenho uma leve impressão que vai dar Palmeiras, Marco Valério. E 18h30 tem clássico também lá no Paraná. O Atlético do Paraná e Coritiba vão fazer clássico também pelo campeonato lá do estado do Paraná. Quem ganha lá no Paraná? Pra mim dá Atlético. Tá certo. Dá uma olhada aí no grupo, por gentileza, JF. As duas equipes entrando no gramado do estádio Romeirão. Aquele protocolo, aquela musiquinha tradicional, a equipe de arbitragem, o quarteto de arbitragem. Uma festa bonita faz ali a torcida Fúria e Casiana, com muitas faixas, papel, enfim, bandeiras. É a recepção das torcidas, tanto por parte do time do Icasa, como também por parte do time do Guarani, aqui na Arena Romeirão. Agora, PPV, é só esperar a bola rolar, hein, Pedro Paulo? Acabou, Marco, acabou a espera. Icasa e Guarani já em campo, boa movimentação das duas torcidas, em todo este protocolo que antecede o jogo. Agora a gente se prepara para a execução dos hinos de Juazeiro do Norte, do Ceará e do Brasil, e depois é uma nova história no Clássico do Cariri, hoje o 47º do século XXI. É verdade, e nas estatísticas, eu vi uma estatística da federação dando maior número de vitórias ao Icasa, o próprio Icasa também tem a sua estatística. Você que é bom nisso, Demontier Tenório, quem é que leva melhor na história, Icasa ou Guarani? Olha, Marco, se você considerar a segunda divisão, o Guarani nunca ganhou do Icasa. Foram 10 jogos, 5 vitórias do Icasa e 5 empates. Na primeira divisão, 106 jogos, 31 vitórias do Icasa e 30 empates. 30 vitórias do Guarani, 45 empates. Na Copa Fares Lopes, 15 jogos, 4 vitórias do Icasa, 3 do Guarani e 8 empates. Somando tudo isso, Marco Valério, primeira divisão, segunda divisão e Fares Lopes, 131 jogos. Icasa 40 vitórias, Guarani 33, 58 empates. Gols anotados 250, Icasa 132, Guarani 118. Tá legal, você fica sabendo de tudo, ligado no timaço da Vale FM. Em nome de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Alô, alô, Marcelo de Engazeiras Construções, um forte abraço, hein? Também conosco Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Eu falei da Ramagem Couros, Demonti. Só acrescentando que a maior goleada foi do Guarani em 2011, Guarani 4 e Icasa 0. O último jogo pela primeira divisão foi em março de 2015, Icasa 1-0. No geral, o último jogo foi em 2020 pela segunda divisão, Icasa 3-1 no Guarani. Mas fica a lembrança, a maior goleada do Guarani, 4-0. E para você matar saudades, Marco, os gols: Gerson, Emerson, Márcio Carioca e Márcio. E pro jogo de hoje, Demontier, tem algum favoritismo ou para o time rubro-negro ou para o Verdão do Cariri? Ou você acha que tá tudo muito igual nesse começo de campeonato? Olha, falam bem dessa montagem do time do Icasa. Já ouvi muitos comentários, elogios, enfim. Mas é bom saber, e isso é uma história repetida de muito tempo, que clássico é clássico. Eu não considero a existência de favoritismo de forma alguma. Já tivemos oportunidades do Icasa muito bem e o Guarani vencer e vice-versa.
do Guarani muito bem e o Icasa derrotá-lo. Enfim, eu não vejo favoritismo para A ou para B. Começou. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Já teve aquele protocolo inicial com a apresentação dos hinos. Jogadores se cumprimentam ali. As crianças que entraram, tanto com o elenco do Icasa como também do Guarani, já vão deixando o gramado da Arena Romeirão. Já a bola rola e vai começar o clássico maior do interior cearense entre Guarani e Icasa. Jogadores tanto do Icasa como do Guarani indo ali para saudar o seu torcedor. Jogadores do Guarani recebendo carinho aí da sua torcida colocada à esquerda das cabines de rádio. Vai rolar a bola e já começou aonde, João Filho? A bola rola para Pacajus e Pacatuba. No cenário nacional começou o clássico na Bahia, começou também Botafogo e Vasco na Taça Guanabara. Legal, meu querido JF, lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube com o áudio da transmissão do Timaço da Vale, nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para você aí concluir esse domingão com aquela pizza deliciosa é fácil. 98842-9514. Conosco também Gênesis Solar. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar e a solução. Fale com Luciano Carvalho. 981237956 e Dourado Joias, também conosco aqui no nosso Timaço da Vale. O Icasa, camisa verde, calção branco, meião na cor verde, tradicional uniforme do Verdão do Cariri. O Guarani também com seu uniforme número 1, camisa rubro-negra, calção na cor preta, meião rubro-negro. O Guarani à esquerda das cabines de rádio, o Icasa obviamente à nossa direita. Meu querido Anderson Luiz, tá tudo pronto para começar aqui no Romeirão, Anderson. Guarani 100% para esse jogo, Marco, como a gente vem destacando durante toda a semana, sem muitas dúvidas. A única novidade desse time da pré-temporada é o JP, é uma aposta do técnico Alexandre Lima para surpreender o Verdão do Cariri. É, time do Guarani de Mondragão, Dudu Baiano, João Pedro, Oséias e Dudu Caririaçu, Léo Santos, Aldair Alagoano e João Paulo, Felipe Carvalho, Jorge Belmonte, Rogerinho. A gente vai identificando as novas caras do time do Guarani, assim como também o pessoal do Icasa. Fábio no gol, Thalisson, velho conhecido, Edmário, Ramon e Boré, Felipe Dias, Juliano e Bruninho, Rodney, Júnior Batata e Dudu Itapajé. Ó, meu querido PPV, e esta recomendação aí de ficarem reunidos no círculo do gramado, do que se trata, Pedro Paulo? É uma homenagem póstuma, Marco e ouvintes da Vale FM, ao pai do árbitro do jogo, Vanderson Marques, que faleceu. 1 minuto de silêncio pelo falecimento em homenagem ao pai do árbitro da partida, Vanderson Marques. Ok, bem lembrado, realmente bem observado. Tem gol aonde, JF? Gol na Taça Guanabara, do primo do Delton Sá. Victor Sá marcou e o Botafogo faz 1-0 no Vasco. Eita, JF, que seu palpite até agora não tá valendo nada, hein? Mas tem muito jogo pela frente. Aqui vai começar com 3 minutos de atraso. Saída de bola que favorece o time do Icasa, colocado à direita das cabines de rádio. Você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento ESC Pré-Vestibular e Cursos. Alô, Ejaildo Carvalho, Dona Sueli, todo o pessoal do ESC também acompanhando o Timaço da Vale FM. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, vai autorizar o árbitro da partida. Bola rolando, começa o campeonato cearense para Guarani e Icasa. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado
no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Primeiro lateral do jogo favorece ao time juazeirense do Guarani. Leão do Mercado, camisa número 22, Dudu Baiano para a cobrança. Começou o clássico tão esperado de Juazeiro do Norte. Movimenta a jogada o time do Guarani. A bola vem tocada pelo meio, tentativa de jogada. Vem buscando ali o Aldair. Chega antes dele, duro ali o atleta do time do Verdão. Chegava por ali o Dudu Itapajé. É falta para o time do Guarani aqui pela direita. É bom lembrar que tem 3 jogadores de Montier com o nome de Dudu. Os 2 laterais do Guarani, um é baiano, outro é de Caririaçu e tem o Dudu Itapajé do time do Icasa. Levantamento na grande área, vem o time do Guarani para o campo de ataque, bola tocada pela ponta esquerda, desce perigosamente João Pedro, cruza para a boca do gol, tocou na zaga, a bola sai, primeiro escanteio do jogo e é pro time do Guarani, hein, Anderson? E a primeira tentativa, o João Pedro curtindo uma de atacante, o cruzamento tentava justamente o Jorge Belmonte. Primeiro escanteio para o Guarani, camisa de número 11, na informação de Casa Com. Levantamento será feito na grande área, primeiros instantes, 0 para o time do Guarani, 0 também para a equipe do Icasa. Levantamento feito na grande área, subiu bem Fábio para fazer a defesa, gol aonde, JF? No clássico baiano, Vitória faz 1-0 do Bahia e o gol do Botafogo não valeu, foi para o árbitro de vídeo que anulou o gol do Victor Sá. Segue Botafogo e Vasco 0-0. Muito bem, João Filho. Abraço pro querido amigo Barão Joias, também tá no camarote aqui da Arena Romeirão, acompanhando o timaço da Vale FM. Alô, alô, Antônio Carlos, também ligado aqui na 99,9, todo mundo acompanhando mais uma transmissão do timaço da Vale FM. Bola que favorece o Icasa aqui no campo de defesa. Aqui timaço da Vale FM, em nome de Didi Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Eu falei de Supermercados. O Icasa tenta a jogada pelo meio, recuperação de bola feita pelo time do Guarani. Aldair tenta a jogada pelo meio, briga pela posse de bola, recuperação do Icasa. A bola tocada então pelo jogador que é o Felipe Dias, abriu jogada pela direita, vem outra vez o time do Verdão para o ataque. Levantamento feito na canhota para Boré, toca de cabeça, brigou, tentou com Dudu. A bola volta pelo meio, tira a zaga do time do Guarani. Vai sobrando agora com Dudu Baiano, sobra para o jogador do Icasa, que é o Dudu Itapajé, que caiu, queria falta, o árbitro mandou seguir o lance, a bola vai sobrando com João Paulo pelo time do Guarani, lança a bola pelo meio, tentativa pro Belmonte, falta em cima dele, chegou duro ali o zagueirão do Icasa, bem na linha divisória do gramado, Anderson Luiz, falta pro Leão do Mercado, aqui no comecinho da partida, Anderson. O Ramon não tem muita conversa não, é lapada, dessa vez pegou o Jorge Belmonte ali no meio campo, tá caído, camisa de número 9 do Rubro Negro Juazeirense, placar do jogo 0-0 na informação de Madeireira, Beira-Rio. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 3 minutos e meio de partida, num clima agradável aqui na cidade de Juazeiro do Norte, na tarde desse domingo, 30 graus, céu nublado, clima ameno, não tem aquele sol tão forte nesta tarde aqui na Arena Romeirão. 0-0 o placar da partida, 4 minutos do primeiro tempo, o jogo novamente parado. Guarani começa o jogo ali tentando ditar o ritmo da partida. Bola com João Paulo, lança a bola da frente na tentativa do jogador que é o Felipe Carvalho. Ele tenta achar espaço na peça ofensiva, faz a falta depois. Tá marcada a falta em favor do time do Icasa no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 8 minutos aqui no timaço da Vale, Arena Romeirão. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, 5 minutos do primeiro tempo, 5 minutos da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo para você, 0 para o Guarani, 0 para o Icasa. Bom, já são quase 10 minutos lá no João Ronaldo, Pacajus e Pacatuba, 0-0, a informação para a Madeireira Beira-Rio. Um abraço pro amigo Tiago, da panificadora Nova Aurora, tá no Romeirão, ouvindo o Timás. Vale FM, Vale FM, Marco Valério.
Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Time do Icasa tem lateral pela direita para a cobrança. Então, jogador camisa de número 2, que é o Thalisson Calcinha, um velho conhecido. Já jogou também no time do Guarani. Ele movimenta, vai cobrar arremesso lateral, faz o passe, entrega a bola para Bruninho, tenta achar espaço para o cruzamento, tocou na zaga. A bola sai lateral, lá do outro lado, pertinho da bandeirinha. Já cobrado o arremesso lateral. Vem outra vez o time do Verdão para o câmera ataque, bola para o Boninho. Marcada a condição de impedimento ali no ataque do time do Verdão pela direita, PPV. Estava mesmo, o Bruninho comprou o lateral ali na tabelinha com o Thalisson, mas estava na posição irregular. O Dragão vai para a cobrança, recolocar a bola em jogo em nome de Ramagem Couros. Conosco também Unileão, Centro Universitário Leão Sampaio. Alô, professor Jaime Robério, que é o reitor da Unileão. Grande abraço a Unileão, que amanhã inicia suas aulas para o ano de 2024. Movimentada a jogada pelo time do Icasa, tirando a bola do campo de defesa. Quem cortou por ali foi o Ramon. Afasta, manda a bola para a peça ofensiva. Vai brigar por ela. O Bruninho tentou a jogada. Melhor para o Dudu Caniriaçu, tirando pela equipe do Guarani. A bola vai sobrando pelo meio. Recuperação de jogada do time do Icasa. 0-0 do clássico do Romeirão. O primeiro clássico da Arena Romeirão. A bola tocada para o Jorge Belmonte. Falta em cima dele. Falta ali do zagueirão do Icasa, em Anderson. Na verdade, o Borel pediu a bola, perdeu o time. O Felipe, que não tem nada a ver, acabou ganhando a bola na velocidade e acabou sofrendo a falta. Falta a favor do rubro-negro juazeirense. Quem vai para a cobrança é camisa de número 11, Rogerinho, Marco. Prepara-se para a cobrança, portanto, o Rogerinho vai levantar a bola da grande área. Tanto o Jorge Belmonte como o Felipe Carvalho já foram lá para a grande área. Os zagueirões do Guarani também partindo lá para tentar o cabeceio. Já a opinião de Demontier Tenório aqui no timaço da Vale FM. Tudo isso na marca dos 7 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 aqui na Arena Romeirão. Levantamento será feito na boca do gol, autorizado para a jogada ensaiada ali do time do Guarani. Rogerinho levantou para a boca do gol de cabeça, tirou a zaga, afasta de qualquer maneira. Juliano bota a bola para ali, lateral para o time do Guarani no campo de ataque. Do outro lado vai Dudu Caniriaçu para a cobrança. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Movimenta a jogada o time do Guarani, bola na grande área, chega tirando a zaga do time do Verdão de qualquer maneira, volta outra vez a bola pelo meio, volta em favor do time do Guarani, ajeitou ali o Belmonte, vê o desarme, tirando de qualquer maneira a zaga, tentou contra-golpe agora o time do Icasa, lançamento feito pela direita, a bola vem trabalhada, abriu jogada pela ponta esquerda, tentava o Boré, antes dele ali o Dudu Baiano, lateral já cobrado pelo Icasa. Bola agora para o Júnior Batata. Vem o camisa 9, centraventão do Icasa, tentando a jogada. Levantamento feito pela direita. Boa bola, cruzamento na grande área. Afasta a zaga do Guarani de qualquer maneira com Oséias. Levanta a bola pela direita outra vez em favor do Icasa. Cruzamento, tirou o Dudu. Escanteio pro Verdão. O Icasa chegou com força agora, hein, PPV? Chegou, o Icasa começa a gostar da partida. Mais um ataque do Verdão do Cariri. Primeiro buscava o Júnior Batata e lá vai o Verdão. O time do Icasa para o câmera ataque, levantamento na grande área, a bola vai sobrando com o goleiro Mondragon, experiente goleiro do time do Guarani. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM, 9 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Vem outra vez a bola pela canhota, tenta jogar no time do Icasa, buscava ali o Boré também, tentando Dudu Caniriaçu ali chegando, aliás, o Dudu Itapajé. É que é muito Dudu nesse jogo, né, gente? Lateral, então, o árbitro vai apenas marcar a favor do time do Guarani. Conosco no timaço da Vale, Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes. Motel Imperial, a direção é do nosso querido desportista André Lemos. Fala, JF. Gol do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino faz 1-0 do Santos.
Aqui a bola favorece o time do Guarani, que não tem muita pressa para a cobrança. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Conferindo agora, em nome de Novo Rio Veículos, a hora aqui na Arena Romeirão. Para você ligado no timaço da Vale, 4 da tarde, 14 minutos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida na Arena Romeirão. Vem o Guarani por câmera ataque. Bola tocada aqui pela direita. Tentativa do Belmonte por baixo. Tira a zaga do Icasa. Bota a bola para a linha de lado. Eu confirmo para você. 10 minutos e 30 cravados. Etapa primeira de jogo aqui. Estádio Romeirão. No placar do Cariri da Sorte. Tudo como começou. Guarani 0. Icasa também 0. O Maranguape folgou nessa rodada, que vai fechar no próximo dia 20 com o jogo do Tiradentes contra o Tirol do Raimundo de Oliveira. A informação para Casa Com 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Amanhã comece o dia bem informado com o Jornal Nova Manhã. Alexandre Pedrosa, Jucimar Leite, João Filho, Delton Sá, Demonte Ertenório. É o nosso timaço do Jornal Nova Manhã, deixando você com alegria, satisfação, descontração, bem informado, começando o dia aqui pela Vale FM. Jogo parado, PPV, tem um atleta do Icasa ali recebendo atendimento médico. Quem é o cara, Pedro Paulo? Ele desabou, ele fez agora sinal que não dá mais. Dudu Itapajé, o atacante do Verdão do Cariri, que está caído, e o Mário Sérgio, a novidade da semana, já está realizando o trabalho de aquecimento. O Dudu já sinalizou que não dá mais, deve ser a primeira mudança no clássico do Cariri. Gol! Ele próprio já deu ali o sinal que não vai dar para continuar. O Dudu vai ser substituído. Vai fechar o tempo. Vai fechar o tempo. O que aconteceu por aí, Anderson Luiz? O Dudu Baiano mandou um beijo para a torcida do Icasa. Um jogador do Icasa viu, foi tomar satisfação. E aí fechou o tempo aqui embaixo. Os jogadores tomando satisfação do Icasa. O Dudu aqui parado com a bola na mão. Coisas do clássico Icasa e Guarani, viu, Marco Valério? Icasa e Guarani sendo Icasa e Guarani, não é verdade? Já tem ali o empurra, mas já está tranquilizando mais, torcedor se manifesta. Agora, Demonte Tenório, uma pena para a torcida do Icasa perder o Dudu Itapajé no comecinho da partida. E estava bem, no que pese o Icasa amarradão dentro de campo, né? Ele não tem lá um nível de consciência mais profundo quando tem a posse de bola. E ele sai se arrastando, tanto que criou muito pouco. Não que o Guarani seja melhor, mas o Guarani parece ter, ou demonstrar, pelo menos nesses momentos iniciais, um pouco melhor de conjunto. Ele ataca mais em conjunto. Então, o time do Icasa acaba até recuando um pouco nesse sentido, né? Por não ter também melhores opções. E agora, com pouco tempo, 10, 12 minutos de partida, perde um atacante, né? E já faz a sua primeira alteração. Que confirmar com o Pedro Paulo em nome de Casa com material de construção. A alteração do time do Verdão. Dudu foi embora. Dudu foi embora com a camisa 11, entra Mário Sérgio, camisa 17. Mário Sérgio, 17, já está em campo, o Dudu já está no banco. Tudo isso em nome de Casa com a Casa é sua. Bom, ficaram apenas os Dudus do time do Guarani. Gol! E a cobrança não foi boa do Leão do Mercado. A bola sai, só tiro de meta em favor do Icasa. Fala, JF. Gol do clássico baiano. Empatou o Bahia. Tassiano. Bahia e Vitória agora 1-1. Uma informação para Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Plácido Adenaldo Castelo 320. Também para Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. 0-0 clássico aqui no estádio Romeirão, comecinho de partida. A bola tocada pelo goleiro Fábio do time do Icasa. Toca a bola do campo de defesa, entrega a bola para Edmário. Vai levando o time do Verdão para o ataque. Tentava jogada, perde a posse de bola. Recuperação do time do Guarani. Levantamento feito pela direita. Vem outra vez a bola em favor do time do Icasa. Último toque do Dudu Baiano. Então Boré vai para a cobrança. Ele arremessou lateral para o Verdão. 0-0 placar do jogo. Para você ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Nosso canal no YouTube, Rádio Vale
FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Val, também conosco. Vem o time do Guarani por câmera ataque outra vez. A bola vem tocada pelo meio com Aldair Alagoano. Ele volta, recebe bola pelo time do Guarani, vai tocando bola no campo de defesa. 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Levantamento feito aqui no campo de defesa. Time do Guarani começa tudo de novo. Ali com o goleirão Mondragon. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 20 minutos, Arena Romeirão. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida, 15 minutos e 30 jogados, etapa primeira de jogo, 15 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte. Alô, Júnior Pitombeira, 0 para o Guarani, 0 para o Icasa. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, 21 minutos do primeiro tempo, segue Botafogo e Vasco 0-0. A informação fica por conta da Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Lembrando que no próximo dia 30 de abril tem o Holiday Rock. Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, mais um evento da Vale FM. Pavim Produções e J. Rodrigues. Holiday Rock, véspera de feriado. Jogo muito parado. Agora quem tá caído, Anderson Luiz, é o Dudu, o baiano, né? O 22 Dudu Baiano tá caído ali, vai receber atendimento médico. O jogador que causou toda essa polêmica tá recebendo atendimento médico agora, mas daqui a pouquinho vai estar à disposição do torcedor e também do técnico Alexandre. Ele é o cara do beijinho, é? É. Ele é o cara do beijinho, é isso? Um abraço pra ele. Abração também pro grande Luiz Palmeira. Tá acompanhando a gente também aqui no timaço. Valeu, grande Gol. Luiz Carlos Palmeira. Gol aonde, JF? É gol na Taça Guanabara. O Botafogo abre o placar com Eduardo. Botafogo 1-0 no Vasco. Uma informação para Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios. Também churrascaria Mão de Vaca, tem delivery 988657741. Eu falei da churrascaria Mão de Vaca. Conosco também no timaço da Vale FM tem Dourado Joias. Aproveite, revenda joias da Dourado Joias. Bola tocada pelo time do Guarani no campo de defesa. Os dois zagueiros vão tocando a bola. João Pedro, Oséias, João Pedro. Ele lança a bola para a peça ofensiva, tentativa com o Belmonte pelo alto, corta bem a zaga do time do Icasa, volta outra vez a bola pelo meio, volta em favor do time do Guarani, lançamento feito pelo Léo Santos, abriu com Dudu Caririaçu, volta para Léo Santos, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, boa bola para Dudu Baiano, entrega a bola pelo meio, chega bem para cortar Boré pelo time do Icasa, domina o lateral canhoto do Verdão, ele faz o passe, tentando a chegada do Júnior Batata, corta bem a zaga, chegou ali, ganhou bem ali, bateu pro gol, Júnior, boa defesa do Mondragon, numa vacilada ali do zagueirão do Guarani, hein, PPV? Vacilou o João Pedro, se enrolou todo com a bola, o Júnior Batata não tem nada a ver com isso, dominou a redonda, ajeitou e chutou nas mãos do goleiro Mondragon, 0-0 em nome de ESC Cursos. Conosco também Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, Cariri da Sorte. Baixe o aplicativo Cariri da Sorte, compre o Cariri da Sorte por apenas R$3. Tem moto, tem 10 mil, tem giro da sorte, é um show de prêmios para você no Cariri da Sorte. Júnior Batata recebe bem a bola pelo time do Icasa, toca a bola pela ponta esquerda para Bruninho, brigou por ela, a tentativa feita ali pelo setor direito, tentava a jogada o Rodney, lateral em favor do time do Guarani, em favor do time do Icasa, lá do outro lado, e tem mais um jogador caído agora do Guarani, dá pra identificar por aí, meu querido PPV? É o Léo Santos, camisa de número 5 do Guarani, caiu. Mais um, mas que cai neste clássico, viu, Marco? É verdade, se a gente tivesse cronometrando aqui, Demontier, o tempo de jogo, certamente teríamos pouco tempo de bola rolando e muitas paralisações, Demontier. No que pese aquele momento da confusão aqui com a torcida, o jogo já estava paralisado, né, com a contusão do Dudu Itapajé.
Mas o Pedro Paulo tem toda a razão. Um tremendo cai-cai. Às vezes o jogo está no outro lado do campo e alguém caído aqui atrás, tem que parar tudo e voltar. Eu acho que o árbitro vai ter que observar esse cai-cai para descontar devidamente no acréscimo, né, Marco? É isso, tudo isso na marca de 20 minutos deste primeiro tempo de partida, 20 minutos da primeira etapa. Para você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, placar de 0-0. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 da manhã, Jornal Nova Manhã, às 12 horas, estamos juntos com nossa equipe de jornalismo no nosso Jornal Meio-Dia tradicional da Vale FM. Levantamento feito pela canhota, tentava a jogada o Mário Sérgio, que vai pegar na bola para cobrar arremesso lateral. Ele deixa ali para o Boré, autorizado pelo árbitro da partida, placar de 0-0, 0 para o Guarani, 0 também para o Icasa. 21 minutos deste primeiro tempo de partida. Ô PPV, ô Anderson, será que teremos a paradinha mesmo sem ter um sol tão forte? Ontem tivemos, viu, Marco? Ontem no jogo da Pipoca, aos 22 minutos, aquela parada técnica para reidratação. Vamos aguardar para ver qual será do árbitro da partida. Aqui Bruninho tentou uma jogada, chegou duro ali o atleta do Guarani. O árbitro deu só lateral. Já cobrado, vem outra vez o time do Icasa para o ataque. Cruzamento feito para a boca do gol, tranquilo. Mondragon, experiente goleiro da equipe do Leão do Mercado. Já toca a bola pelo meio com o Alagoano. Vem brigando ali, Aldair. Tocou bola mais atrás. Entrega a bola para Oséias. Abriu jogada pela ponta direita. Deixa a bola trabalhada com Dudu Caririaçu. Brigou por ela. Chegou a disputa de bola ali com o Boré. A bola acaba saindo lateral em favor do Guarani no seu campo de defesa. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aqui estamos nós, em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12, OJF. E para pedir aquele baleia delicioso, como é que faz? É fácil demais. 988-8838-0548. 988-38-0548 é o WhatsApp para pedidos lá do Baleia Burger. Conosco também Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel aqui na região do Cariri. Lateral vai ser cobrado para o Icasa, para a cobrança Boré. O Icasa começa a equilibrar mais o clássico. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. Bola tocada para o ataque com Bruninho, camisa 10 do Icasa, tenta o cruzamento, levanta a bola para Júnior Batata, tentou a bicicleta, conseguiu, só que saiu um pouco alto, chute, Demontier Tenório. Já temos agora 23 minutos do primeiro tempo, já dá para ter um parâmetro do jogo até aqui, Demontier? De forma alguma. As equipes não oferecem essa condição de você ter um olhar mais aberto, um olhar mais claro em relação às pretensões. E junto-se a isso tudo, esse cai-cai, sobre o qual a gente se referiu há poucos instantes. É um jogo travado, Marco. Nem o Icasa conseguiu encontrar a chave do cadeado e o Guarani muito menos. Então fica aquele bloqueio ali, uma coisa meio intermediada, poucas chances de gols, mas isso é natural na estreia das duas equipes e principalmente em sendo um clássico tão tradicional quanto Icasa e Guarani. Tenório, quem está acompanhando a gente é o Eric Dino, grande torcedor do Icasa. Alô, alô, Eric Dino. Lúcio Mascote está aqui na Arena Romeirão também com o rádio ligado. E o enigma está respondido, vai ter paradinha. Já está tendo, né, Anderson Luiz? Técnico Alexandre Lima, inclusive, durante a melhora do Icasa, pegou sua prancheta, fez algumas análises em relação à equipe, vai conversar bastante, deve ter alguma modificação tática em relação a essa equipe do Guarani, viu, Marcos? Eu aproveito então para ouvir aqui o Demontier Tenório, até trocando uma ideia, Demontier, o que é que pode ser feito nesse momento? Claro que é uma parada técnica para reidratação, mas os treinadores aproveitam para posicionar ou reposicionar os jogadores, Demontier. Esse é o momento ideal de uma conversa mais franca, mais aberta, após você ter a condição de ver o comportamento do time durante 20 minutos, ou pouco mais que isso. Agora, nessa conversa, que normalmente há uma dispersão, fica ali o pessoal
bebendo água, mas interessante, Marco, como nessa parada aqui, a gente está vendo assim todo mundo em torno dos técnicos. Tanto o Leandro por parte do Icasa, quanto o Alexandre em relação ao Guarani. O Demontier, lembra muito aquela parada técnica do basquete, né? Pronto. O cara pega a prancheta, todo mundo fica ao redor do treinador. São poucos, né? Agora, no futebol, como são mais atletas, normalmente é essa dispersão. Alguém fica travando uma conversa paralela, bebendo água, olhando para outros lugares, mas me pareceu, assim, um contato mais amiudado entre os técnicos e os jogadores das duas equipes. Mas a conversa do Leandro Campos foi um pouco mais curta, porque ele já liberou os atletas icasianos, enquanto que o Alexandre continua buscando, o que eu diria, reposicionar o seu time, que me agrada. O time do Guarani, ele ataca em bloco, ele vai com muita consciência com a bola, ele troca passes com maior facilidade, ele consegue envolver o adversário. Falta uma construção melhor da jogada, uma produção melhor para que as chances de gols aconteçam. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Um abraço para Patrícia Moreira e o grande Heitor, esse casal que está aqui no estádio, na Arena Romeirão, acompanhando o clássico entre Icasa e Guarani. 0-0 placar do jogo. A partida vai ser reiniciada após a paralisação, aí a parada técnica. Tudo isso na marca de 26 minutos do primeiro tempo. Em nome de Guanabara, satisfação em todos os sentidos também para Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão e Farmácias Fernandes. Alô Marquinhos, um grande abraço. Aqui lateral direito do time do Guarani, o Baiano vai tirando de qualquer maneira, o Dudu lança a bola para o ataque, vai brigar por ela, também o camisa de número 8, Felipe Carvalho, chega tirando a zaga do time do Icasa, a bola sobra para Boré, toca a bola pelo meio, tentou uma jogada, seria para o Bruninho, brigou por ela, o árbitro já paralisa, marca falta em favor do time do Verdão, é falta para o Icasa aqui na canhota, campo de defesa. Todo mundo ligado na Vale FM. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. O áudio do jogo tá lá também. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. Conosco também Didi Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Aqui tem lateral pro time do Icasa, Boré para cobrança. Impressão minha, Demontier, ou o Icasa joga muito mais do lado de cá, do lado esquerdo. É uma construção que se dá muito aqui. O próprio Júnior Batata, ele cai muito por esse setor, né? E existe até um apoio melhor desse Boré. É um cara de uma atividade mais intensa. E talvez seja até por isso. É como se a construção do Icasa por aqui fosse melhor. O próprio zagueiro Edmário cai muito por esses lados, né? Mas assim, de concreto, em termos desse clássico, não vi até o momento absolutamente nada, Marcos. Opinião de Demontier Tenório. 28 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 aqui na Arena Romeirão. Tem lateral pro time do Verdão, novamente pela esquerda. Gol aonde, JF? Gol na Taça Guanabara, empatou o Vasco. Galdames é o nome da fera. Botafogo e Vasco agora 1-1. Uma informação chegando para Alfa Vidros Vidraçaria, também para Motel Imperial. Alô, alô, André Lemos, com certeza o André tá aqui na Arena Romeirão torcendo pelo seu Guarani. Lateral para o Icasa, para a cobrança, Boré, camisa de número meia dúzia, autorizado pelo árbitro da partida. Primeiro tempo de jogo, 29 minutos da primeira etapa agora. Movimenta a jogada o time do Icasa, bola para Mano Sérgio, escapou bem pela canhota, desce o time do Verdão, levantou para a boca do gol, toque! A bola foi para fora, perde grande chance o time do Verdão do Cariri, na chegada pela canhota, tentava ali, camisa 7, Rodney, só que ele tocou mal na bola, hein, PPV? Pois é, Marco, Rodney acabou finalizando de joelho na passada, acabou errando o tempo da bola, apenas tiro de meta para a cobrança Mondragão em nome de Sofume Service. Atenção, atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos.
4 da tarde, 34 minutos na terra abençoada pelo Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro do Norte, que eu tanto amo. Conferindo para você agora, em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. 30 minutos do primeiro tempo, 30 minutos da primeira etapa, meia hora deste primeiro tempo de partida. No placar do Cariri da Sorte, cada vez melhor para você. 0 para o Guarani, 0 para o Icasa. 35 minutos lá no João Ronaldo, em Pacajus. Segundona também do Campeonato Cearense, Pacajus e Pacatuba empatam em 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos. Oferecimento comercial CM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária dos produtos Steel. Eu falei comercial CM e Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. Lateral já cobrado pelo time do Guarani. Recuperação do Icasa, vem para o ataque, tentava jogar do Juliano. Recupera a bola o time do Guarani. Lançamento feito agora pelo João Paulo. Tentou na frente, buscando aqui, na chegada pela direita. Cruzamento ali do camisa 8, Felipe. Tira a zaga. A bola vai sobrando. O Bruninho tira a bola pelo time do Verdão. Entrega a bola para o Júnior Batata. Já marcada a condição de impedimento do camisa 9 do Verdão do Cariri. Jogo tá parado aqui na Arena Romeirão. 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Alô, alô, meu amigo Rubens. Está ouvindo a gente lá no Cariri Shopping. O grande Leléu do Mercado Central. Alô, Leléu também. Sempre acompanhando, torcendo pelo seu Icasa. Bola tocada pelo meio, desce novamente o time do Verdão com Bruninho, abriu jogada pela ponta direita, faz o passe, entrega a bola, deixa a bola dominada com Thalisson Calcinha, um velho conhecido do torcedor icasiano. Ele tenta a jogada com Rodney, volta para a Calcinha pela direita, faz o cruzamento pro Bruninho, bate pro gol, saiu fraquinho, mas até que saiu agora uma jogada ali trabalhada pelo ataque do time do Icasa, hein, PPV? Pois é, Marco, mais uma chegada do Verdão do Cariri, agora pelo lado direito. Thalisson fez o cruzamento, o Bruninho ajeitou e na hora da finalização faltou força, fez fácil defesa do goleirão Monda e já recolocou a redonda em jogo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. De segunda a sexta-feira, às 18h05, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento Casa com material de construção, Casa com a casa é sua, na Lagoa Seca. Aqui tentava o time do Guarani, mas não tá valendo nada disso, hein, meu querido Anderson? Tava um pouco adiantado, de fato, o Felipe Carvalho acabou vendo um impedimento a favor do time do Icasa. O placar do jogo segue 0-0 na informação de produtos Panebon, pão nosso. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos pela Vale FM. 0-0 o placar do jogo. Vem outra vez o time do Guarani tentando a jogada pelo meio. Vem a marcação, falta ali do zagueirão do Icasa, que saiu para fazer a falta bem na linha divisória do gramado. Falta em favor da equipe do Guarani. Falta já cobrada. Alô, alô, pelado em Crato, torcendo pelo Verdão, acompanhando o timaço da Vale FM. Aqui 33 minutos do primeiro tempo. A bola vem com o Léo Santos, desce o Guarani para o ataque, a batida de longe, a bola foi para fora, tiro de meta, mas valeu ali pelo menos a tentativa do Léo Santos. Entra para a estatística de chute a gol, né, Anderson Luiz? Pegou muito mal o Léo Santos, acabou vendo a oportunidade de pegar com a canhota, pegou com a perna boa, acabou jogando a bola para a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Icasa. Placar do jogo 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. Trabalhamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas, são 8 lojas para melhor lhe atender. A família cresceu. Novo Rio Veículos, seu carro 0 km com as melhores vantagens é na Novo Rio. A bola vai favorecer o time do Guarani.
Guarani. O árbitro manda voltar o lance lá atrás para a cobrança. O Dudu Baiano. Tudo isso na marca de 34 minutos. Primeiro tempo de partida, placar de 0-0. Com boa presença de público, né? Na minha avaliação, de razoável para boa, a presença de público hoje à tarde aqui na Arena Romeirão. Sinceramente, esperava um pouquinho mais, viu, Demontier Tenório? E aquele setor não permitiram, né? Ou é que não quiseram ir? Eu acho que fecharam, né? O Exatamente. lado aqui da frente. Olha o Guarani chegando, bola tocada agora com o Rogerinho, tentou a jogada pelo time do Guarani, ele é habilidoso, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Aldair, abriu jogada pela ponta direita com Dudu Baiano, cruzamento na grande área, sai do gol Fábio, para catar firme pelo Verdão, Anderson. Estava muito atento, o Fábio, uma jogada bem trabalhada do Guarani nesse cruzamento. O Fábio saiu, fez a defesa, recolocou a bola em jogo, segue 0-0 na informação de Churrascaria, mão de vaca. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 4 da tarde, 38 minutos, 4h38, confirma agora. Em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, primeiro tempo de partida, 35 minutos da primeira etapa, 35 do primeiro tempo. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, tudo como começou. Em nome do Cariri da Sorte, Guarani 0, Micasa também 0. 18 horas tem clássico, tem toda a rivalidade centenária de Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. A informação do oferecimento da Casa Com. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Ramagem Couros. A nobreza do couro agregada ao design exclusivo também para ESC Cursos. Referência em concursos públicos. E também você pode se preparar para vestibulares e Enem no ESC. Entre em contato no 3571-3487 ou no site esccursos.com.br. Conosco também Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. É lateral para o time do casa, já cobrada ali a bola em favor do time do Verdão. A bola vem tocada no campo de defesa, quem recebe é Ramon. Entrega a bola para Edmário, que já foi jogador do time do Barbalha. Abriu jogada para Boré pela canhota, via marcação ali do ataque do time do Guarani. Outro lateral, gol. Agora Boré novamente para a cobrança. Tem gol aonde, JF? Gol no Paulistão, o Novo Horizontino faz 2-0 do Santos. Tá certo, meu querido JF, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Aqui outra vez o time de casa vai tentando, chega Ramon, toca na bola, abriu jogada pela direita para Thalisson Calcinha, trabalha a bola pelo time do Verdão do Cariri, abriu jogada pela ponta direita, deixa a bola trabalhada, novamente começa tudo aqui no campo de defesa, o time de casa, 0-0 para cá do jogo, vem outra vez a bola pelo meio, tentou de cabeça ali o Júnior Batata participando muito do jogo, de cabeça tira também a zaga do time do Guarani, fica um perde e ganha muito grande, ali no círculo central do gramado, a bola sobra agora para o jogador camisa número 17, Mário Sérgio, ele recebe bola pelo time do Verdão, tentou pelo meio, já perde a bola, vem outra vez tocando nela ali, o volante do Micasa, que é o Felipe Dias, a bola volta pelo meio, chega de primeiro tocando ali, fica um verdadeiro festival de passes errados, mesmo assim, a bola sobra em favor do time do Guarani, mais um passe errado, agora do jogador Dudu Baiano, aqui Timaço da Vale FM, 0-0 é o jogo, no clássico do Cariri, clássico maior do interior cearense, gol aonde, JF? É lá na Bahia, e a virada do Bahia, Everton Ribeiro, Bahia 2-1 no Vitória. Informação para Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas para você, Fox, com lojas no centro de Juazeiro, centro de Crato e também tem uma Fox no Cariri Shopping. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Lateral para o time do Guarani, Demontier Tenório, nos últimos minutos tivemos uma queda técnica muito grande no jogo, Demontier. É como se os jogadores de Casa e Guarani tivessem pedido para terminar logo esse primeiro tempo, para ter uma nova conversa, relaxar,
e tentar voltar com outra postura para o segundo tempo. É como se eles tivessem desistido, né? Estamos aí também na reta final do jogo, não é uma temperatura elevada de jeito algum, mas dá para ver claramente de que deram uma puxada no freio de mão, viu, Marcos? É verdade, 39 minutos. Será que estão esperando terminar o primeiro tempo para ouvir o treinador, para ver se vai haver uma modificação? Porque o que chama a atenção também é o elevado número de passes errados de ambos os lados. A gente sabe que é começo de competição, começo de temporada, mas o negócio não tá bacana de se ver por aqui não. Lateral pro time do Guarani pela direita, para a cobrança então, Dudu Baiano, que esse Dudu já trabalhou, não é brincadeira, já o Dudu do outro lado, participando muito pouco do jogo. Cariri da Sorte Cap, é daqui, é do Cariri, baixe o aplicativo, compre o seu Cariri da Sorte na palma da mão pelo celular. Cariri da Sorte, muitos prêmios todos os domingos para você. Bola vem tocada pelo meio, tentou a jogada, o time do Guarani vem buscando ali o Alagoano, abriu jogada pela ponta direita pro Dudu Baiano, cruzamento, tocou no Boré, a bola sai, lateral não, escanteio, lance muito perigoso a favor do time do Guarani, hein, Anderson? E o detalhe que é o segundo escanteio do Guarani no jogo, dessa vez pela ponta direita. Quem vai para a cobrança é camisa de número 10, João Paulo, na informação de Farmácias Fernandes. Prepara-se João Paulo para a cobrança, ele faz o passe, entrega a bola para o Rogerinho, voltou outra vez para o jogador que é o João Paulo, brigou por ela, já disputou a bola, outra vez Rogerinho por baixo, vem cortando, tirando ali o Boré, bota a bola para a linha lateral, pertinho da torcida, aí o jogador tenta demonstrar toda aquela raça. Lateral para o time do Guarani que não tem pressa para a cobrança. 41 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte, tudo como começou, 0 para o Guarani, 0 também para o Micasa. Obrigado, torcedor, pela sua companhia, estamos juntos pela Vale FM, amanhã 7h30 da manhã, toda a descontração de Fernando Martins no Vale Mais, aqui da Vale FM. Levantamento feito na entrada da grande área, chegou tirando ali de qualquer maneira Bruninho pelo Micasa, tenta complementar, lançamento do Oséias. Que chutão horroroso desse zagueiro do Guarani, Demonte. E muitos chutões, viu, Marco? Lá pra cá, daqui pra lá, enfim. É um tal de se livrar da bola e em algumas situações sem necessidades. Sem ter ninguém por perto, poderia parar, cadenciar o jogo, estudar uma melhor saída, a melhor jogada, buscar o caminho da produtividade. Tem alguns chutões que no futebol, eles até que são necessários. Mas quando o cara tá sozinho e dá um chutão... E olha o Micasa chegando, né, Monte? Bruninho tentava a jogada, bateu na zaga. O Verdão vem para o ataque novamente. A bola tocada com o jogador que é o Mário Sérgio. Tentou a jogada ali, tenta devolver no ataque ali. O Boré corta bem a zaga do time do Guarani. Bota a bola para lateral. Lateral em favor do time de casa para a cobrança. O próprio Boré. Tudo isso para você na marca de 43 minutos deste primeiro tempo. Vem tirando de qualquer maneira o camisa de número 8 do time do Guarani, que é o Felipe Carvalho. A bola sobra pelo meio, tentativa de jogada, a disputa é muito grande, vem ali o João Paulo, entrega na frente, seria para o Belmonte, volta para o João Paulo, o Guarani tenta organizar a jogada pelo meio, falta agora na roubada de bola do Léo Santos, aliás, do Felipe Dias. O árbitro marcou falta para o time do Guarani. Já cobrada a falta. Vem novamente o time do Leão do Mercado para o ataque. Tentativa com o Rogerinho. Começa tudo de novo aqui. O Guarani no campo de defesa. Só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios na rua José Marrocos, pertinho do Mercado Senhora Santana. Conosco também Hotel Amuarama em Fortaleza. Perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 8533048900 é o WhatsApp do Hotel Amuarama. E conosco também Ramagem Couros. E para variar, o jogo tá parado. Tá um atleta ali do Guarani caído, meu querido Anderson Luiz. Não dá para ver quem é o atleta à distância. Me parece o camisa de número 10, JP. Já está recebendo atendimento médico na informação de Churrascarias Mão de Vaca. JP tem alguma coisa a ver com PPV? Só o Paulo. Tá certo.
Anderson Luiz, não me crie complicações, Anderson Luiz. Só o P, não é isso? O J não, tá certo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Primeiro tempo que deixou a desejar, 44-30, 0-0, nenhuma grande chance de gol, aliás, nenhuma chance de gol, sejamos bem sinceros, nem por parte do Icasa, muito menos por parte do time do Guarani, e o jogo com muitas paralisações. E é o JP, como diz o Anderson Luiz ali, que tá fora pelo time do Guarani. Recomeça o jogo, o Icasa vem tocando bola no campo de defesa, deixa a bola trabalhada, recebe o camisa de número 25, Ramon. Ele domina, faz o passe, toca a bola pela direita, vem pro campo de ataque, outra vez o time do Icasa. Lançamento feito pelo meio, volta a bola vem trabalhada agora com o jogador camisa número 7, que é o Rodney. Tentou pelo meio, tocando bola para Felipe Dias, volta a bola no campo de ataque, outra vez o time do Verdão vem para o campo de ataque. A tentativa de bola com o Bruninho. Abriu jogada, faz o passe ali com Thalisson Calcinha, na frente, buscou, chegou o Bruninho, insistiu ainda pelo time casiano, volta outra vez a bola pelo meio para Juliano, passe para ninguém, mais um passe errado, hein, PPV? Se cada passe errado valesse um golzinho, hein, pelo menos 10% de um gol, mas a gente já tinha uma goleada aqui, vários gols. Agora o Juliano buscou o Rodney, que estava na banheira, ele nem seguiu a jogada, tiro de meta a ser cobrado em nome de Esquitus. Tá legal, meu querido PPV, todo mundo ligado no Timaço da Vale. Alô, meu amigo Carlinhos, está acompanhando a transmissão também do nosso Timaço da Vale, Demonti. Ao lado da sua companheira Mônica, que é comandante da Patrulha Maria da Penha, Juazeiro. Carlinhos, que é um bom rapaz, anda sempre na linha, não é, Demonti? É, e se ela dissesse, olha, eu torço Icasa, ela levaria ele para a torcida do Icasa. Ele é rubro-negro, não é? Ele é grande torcedor do time do Guarani. Aqui, Timaço da Vale. Oferecimento Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens também. Produtos Panebon Pão Nosso. Já fazem parte da família, da mesa das famílias caririenses. Reta final do primeiro tempo. A batida de longe tentava ali o Felipe Dias. Só tiro de meta para o Guarani, hein, PPV? Eu acho que ele mirou em mim, viu, Marco? A bola veio aqui na nossa direção, pegou muito bom na bola o Felipe Dias, tiro de meta em nome de Cariri da Sorte. Aqui Vale FM 99,9, lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ô JF, para pedir aquela pizza deliciosa, como é que eu faço, João Filho? É muito fácil, 98842-9514, você já pode confirmar o seu pedido e receber no conforto na sua casa a pizza preparada lá pela Pizzaria do Val. Será que o Val tá por aqui, hein? Eu acredito que sim. E o Alexandre também tá por aqui? Rapaz, se ele tiver, quando acabar o jogo, ele vai correr pra pizzaria, né? Tá certo, meu querido JF. Aqui tem falta pro time de casa, Juliano para a cobrança, placar de 0-0. Já estamos nos acréscimos, 47-30 do primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Vai Juliano para a cobrança. Será que ele vai tentar bater direto? Tá bem longe do gol ali do Mondragon. Ele toma distância, bateu direto pro gol, muito mal. Vaias pro camisa 8 do Icasa. Sinceramente, um primeiro tempo para ser esquecido, viu, Demontia Tenório? E esse quadro que tomou conta de passes errados, de cai-cai, de chutões, né? E de muitas faltas, acabou prejudicando o espetáculo. Vem o time de casa para o ataque. Bola com Juliano, abriu jogada pela direita, volta Juliano, bate pro gol, espalmou, chegou em casa. Mondragon faz grande defesa. Finalmente na melhor chance do jogo. Aos 48 minutos do primeiro tempo.
Duas grandes defesas do Mondragón, que contundiu-se. É escanteio para o Icasa, mas o Mondragón salvou o Guarani. E o Icasa finalmente criou uma grande chance aqui na Arena Romeirão, hein, PPV? Pois é, Marco Valério, na saída errada do time do Guarani, o João Pedro bobeou, errou o passe, o Felipe Dias recuperou. Tocou no Bruninho, que fez um belo cruzamento, e aí o Júnior Batata finalizou. Grande defesa do Mondragón. Vai segurando 0-0 e tem esquinado para o Verdão do Cariri. Escanteio vai ser cobrado em favor do time do Icasa. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. 49 do primeiro tempo. Levantamento feito para a boca do gol. Bola pelo alto. Tentou tirar de cabeça a zaga do time do Guarani. Volta outra vez a bola em favor do Icasa. O toque errado ali do jogador camisa 10 do Verdão. A bola fica em favor do time do Guarani. Rogerinho faz o passe. Entrega a bola para Dudu Caririaçu. O árbitro deu saída de bola do outro lado em favor do time do Icasa. Pessoal do Guarani reclama. Ele acabou marcando uma falta ali para o time do Guarani. Mas e a tal da vantagem? Por que é que não foi colocada em efeito, hein, Anderson? Na verdade, o Guarani reclama da vantagem, porque era uma excelente oportunidade para o time do Leão do Mercado. O Dudu Caririaçu ia sair frente a frente com o goleiro, acabou marcando a falta a favor do Guarani. Vai chuveirar na área, goleirão Fábio. O placar do jogo é 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. Reta final do primeiro tempo. Depois desse lance, talvez acabe aqui a primeira etapa na Arena Romeirão. Já já tem intervalo show com Delton Sá, Gilbão Filho, os nossos repórteres e a opinião de Demontier Tenório. É falta para o Guarani na lateral, campo de ataque, levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tirou a zaga do time do Verdão. A bola vai sobrando agora para o jogador que é o Rogerinho, insistiu pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para o jogador que é o Alagoano, tenta o cruzamento, lá do outro lado, tocou na zaga, escanteio para o time do Guarani. E o jogo dos últimos 4, 5 minutos realmente deu uma melhorada. Talvez o último lance deste primeiro tempo, hein, meu querido Anderson? E o terceiro escanteio para o Guarani, camisa 11, Rogerinho na cobrança, na informação de produtos Panebon Ponos. Prepara-se Rogerinho para a cobrança, faz o passe, entrega curtinho para o Dudu, domina a bola, volta a bola para Rogerinho, driblou ali na entrada da área, tentava, a bola foi cortada pela zaga do time do Icasa, mesmo assim tenta recuperar a bola, o Guarani termina o primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa aqui na Arena Romeirão do Clássico. 0 Guarani, 0 Icasa. Vem aí o intervalo show do timaço da Vale FM. Delton Sá. Final de primeiro tempo, 0 para o lado, 0 para o outro. Vaias da galera no intervalo de jogo do Guarani, casa aqui na Arena Romeirão. Anderson Luiz, torcedor, jogadores do Guarani permanecem no centro do gramado, hein, Anderson? Os jogadores do Guarani seguem fazendo aquela conferência ali, conversando ainda no centro do gramado. Vão descer para o vestiário para ter aquela conversa com o técnico Alexandre Lima, para corrigir alguns detalhes, para quem sabe sair com a vitória daqui a pouquinho aqui no Romeirão. Jogadores do Verdão, meu caro Pedro Paulo Vieira, já rapidinho foram para os vestiários, hein, PPV? Exatamente, Delton. O time do Icasa já no vestiário, apenas os atletas suplentes aqui em campo. E o Dudu Itapajé, só para deixar o nosso ouvinte informado, teve um corte na perna, viu, na pancada, por isso ele saiu do jogo. Tá certo, meu caro Pedro Paulo Vieira, intervalo de jogo, Arena Romeirão, 0 pro time do Icasa, 0 também pro time do Guarani. 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso em Biquíni Cavadão, mais um evento da J. Rodrigues Padim Produções e Vale FM, Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes, Motel Imperial, o engenheiro José Walter 280 do Antônio Vieira, organização do André Lemos, comercial ZM, Shopping da Indústria e da Construção Civil, transmissão do timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube, é um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval, cansado de pagar contas absurdas de energia, Gênesis Solar é a solução, liga, fala com o Luciano, 981-237956, Diniz Supermercados, da maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto, Diniz Supermercados, Dourados, Semigés e Kit Joias, para você ganhar dinheiro, Alfa Vidros, vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação, Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria
Guarani, eu disse Alain Martelinho de Ouro. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Centro Universitário Leôncio, Paulo Leôncio, sua primeira opção. Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer, pelo preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Fox tem tudo para você, tem promoção especial para você comprar o seu Xiaomi na Fox. Vamos agora ao nosso plantão esportivo. João Filho, resultados no Campeonato Cearense no futebol pelo Brasil. Bom, meu querido Delton Sá, intervalo de partida no João Ronaldo, na cidade de Pacajus, um jogo horroroso, minha Nossa Senhora. Pacajus e Pacatuba empatam em 0-0, tá difícil de acompanhar. Para quem tá assistindo o jogo, meu pai do céu. Bom, vamos lá, resultados aqui dos estaduais pelo Brasil, meu querido Delton. No Campeonato Baiano, tá no intervalo, o clássico Bahia de virada vai derrotando Vitória pelo placar de 2-1. Clássico também lá no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco tá no intervalo, 1-1 é o placar da partida. Pelo Campeonato Mineiro, o jogo tá no intervalo, o América Mineiro vai empatando com o Vila Nova pelo placar de 0-0. Pelo Campeonato Paulista, o Santos vai sendo derrotado, por enquanto, pelo Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Ainda hoje teremos clássico paulista, 18 horas, o Palmeiras enfrenta o Corinthians na Arena Barueri, 18h30 tem clássico lá no Paraná, o Coritiba diante da equipe do Atlético. Delton Sá. Beleza, meu caro João Filho. Cariri da sorte é nossa daqui no Cariri. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas, eu disse Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos, número 408. Casa com materiais de construção, é na Casa com a casa é sua. Começou. Quando é bom, pão nosso, massa para pastel, tasquinha, quem chamou informa. A bola já rola para o segundo tempo de Pacajus e Pacatuba, ou Paca-Paca, como queiram, Delton Sá. 0-0. Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. É na churrascaria Mão de Vaca, ESC, pré-vestibular e cursos. Também Hotel Amarama, Ramagem, Couros e Motopeças Padre Cícero. Chegou a hora de opinião. Vamos ouvir o Demonte Tenório a respeito deste primeiro tempo de 0 para o time do Guarani, 0 também para o Verdão do Cariri. Pois é, boa tarde, Delton, amigos do Timaço, um abraço a você que abriu essa grande jornada esportiva e aproveitar para cumprimentar também o pessoal lá do Taquari, o João Topiqueiro, o professor Evilton, o capitão Henrique lá em Barbalha, meu amigo José Lima, o Pinguim, que teve ontem aqui no jogo do Cariri com a sua esposa Quinha, também acompanhando a gente, um abraço. Olha, ficou deixando a desejar esse primeiro tempo aqui no Romeirão. Se você traçar um comparativo com o primeiro tempo de ontem, Cariri e Itapipoca, eu acho que o primeiro tempo de ontem foi mais animado, em que os times procuraram mais o caminho do gol. Aqui, esse ímpeto, ele só veio se dar no final. E olha você que, como bem disse o Pedro Paulo, numa saída de bola errada do time do Guarani, ensejou a que o Icasa construísse a sua melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos, no apagar das luzes. E o Mondragão acabou obrando o milagre e evitando que o time do Guarani saísse do primeiro tempo amargando uma derrota parcial. Quando eu digo assim, que deixou a desejar, eu tenho a impressão de que eu termino comungando com a opinião dos torcedores de Icasa e Guarani. Eu acho até que muitos viram nessa mesma perspectiva. Quem imaginou, por exemplo, um jogo corrido, mais disputado, com uma qualidade melhor, ele acabou não se deparando. A não ser com a festa que as duas torcidas promovem aqui na Arena Romeirão, né? Bom público do Guarani, do Icasa não é diferente, mas o que ele acabou vislumbrando no primeiro tempo foi o quê? Um verdadeiro festival de passes errados. Isso significa
a falta da concretização das jogadas, às vezes a falta de um melhor conjunto, às vezes a desatenção de quem dá o passe, ou a desatenção de quem se projeta, às vezes, Delton, uma falta de um diálogo, ou tudo isso aí. Quer dizer, foram tantos passes errados que eu tenho a impressão de que vai dar uma tipificação para qualquer uma dessas situações. E olha você que passes errados até uma pequena distância, né? Que você bem próximo aqui do seu companheiro não conseguir complementar um passe e proporcionar uma jogada mais assertiva. Pronto. Passes errados por conta do primeiro tempo. Chutões ou aqui no primeiro momento dessa partida, e até com um detalhe, né? Em que o time, o cara que tem a posse de bola, ele tem uma condição de construir melhor a jogada, né? De trabalhar melhor a bola, de ter uma observância mais concreta, mais profunda e ver o posicionamento do seu time, mas não. Você devolve muitas vezes a bola para o adversário. Isso também Delton teve em demasia no primeiro tempo. E da mesma forma que um passe errado, um chutão representa em muitas situações o nada. Quando não é aquela situação que realmente é recomendável o chutão. Quando você está numa situação de perigo, né? E você espana a bola de qualquer maneira. Mas eu não consigo compreender quando você está sozinho, livre de marcação, os seus companheiros abertos e bem posicionados, de um lado e de outro, e você acaba dando um chutão para frente e devolvendo a bola para o adversário. Isso aí, sinceramente, eu não consigo. E aí veio também na figura do jogo um tremendo cai-cai. Ora por parte dos jogadores do Icasa, ora por parte do Guarani, e muitas faltas também, viu, Delton? Que acabou barrando muito esse jogo, que foi um jogo travado no primeiro tempo. O Icasa ainda buscou uma construção, né? Muito tímida mesmo. E olha só, aos 29 minutos, meu grande amigo Kilmer de Campos está por aqui nos presenteando com a castanha do Pará, que diz que isso aqui, viu, Delton, é altamente medicinal, entendeu? Agora, não é recomendável você ceder, porque não é legal. Obrigado, viu, Kilmer? Grande amigo, grande companheiro. Quer dizer que Lô está no Romeirão, rapaz? Tá aqui, você quer ouvir a voz dele, ele está escondido aqui. Se tiver com saudade, escute, João Filho. Eu quero escutar a voz do querido Lô. Um abraço aos ouvintes do Timaço da Vale FM. Impressionante o eco na torcida, viu? Tava assistindo no meio da torcida em casa e parece uma caixa de ressonância. Com o rádio desligado, estava ouvindo o Timaço. Um abraço a vocês, Deltaço, Demontier, João Filho. Um abraço a todos. Quem passa, Iguatu ou Ferroviário? Como o jogo da volta é lá, eu boto um ponto de interrogação. Não fez esse jogo, Icasa e Guarani. Não disse muita coisa não, né? Bom, mas aos 29 minutos, o Mário Sérgio, ele deu uma escapada aqui após entrar aos 12 minutos, no lugar do Duque, saiu contundido. Ele deu uma escapada aqui pelo setor esquerdo também. O companheiro Rodney se projetando ali no meio da zaga do Guarani. O João Pedro não conseguiu cortar a bola, mas o Rodney, ele chegou meio atrapalhado. E de repente ele acabou se atirando na bola. Tanto que o Pedro Paulo descreveu como um lance de joelho. A bola bateu no joelho dele, não deu para dominar e saiu do lado direito do goleiro Mondragon. Seria essa a primeira construção. Uma jogada mais evidente e mais iminente nessa busca de construir o caminho do gol. Aos 32 minutos, aí já houve uma inversão da jogada. Isso o Icasa consegue fazer mais, né? Transar com essa bola pelos lados, pelos flancos. Se no primeiro lance aos 29 foi pelo lado direito, com o esquerdo com Mário Sérgio,
Aos 32 minutos, foi a única, para meus senhores, jogada em profundidade desse Thalisson Calcínio. Eu o conheço muito bem nas suas passagens pelo futebol de Juazeiro, vi muitos jogos dele pelo... Ele é um cara que vai para cima, é um jogador que apoia consideravelmente. Mas no primeiro tempo eu só vi esse lance. Aos 32 minutos, ele ergue a bola na área e o Bruninho obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. E aí veio o lance dos 48 minutos, Delta, que foi para mim a melhor oportunidade do jogo. Uma saída de bola errada do Guarani, o Bruninho recebeu a bola, arrematou no gol, houve uma defesa parcial por parte do goleiro Mondragon, ou seja, no primeiro momento, e um verdadeiro milagre no segundo momento. Por quê? O Júnior Batata estava cara a cara, o gol aberto, o Mondragon praticamente caído. Mas esse Mondragon se levantou, Delton, rapidamente e cresceu para cima do Júnior Batata. Ele se projetou e acabou a bola batendo nele, foi para o fundo do campo e o Icasa acabou desperdiçando uma grande oportunidade que, ao meu ver, foi a única grande chance do jogo nesses primeiros 45 minutos. A gente fica na expectativa de termos aqui algo melhor na etapa complementar, porque deixaram a desejar para o torcedor, né? Torcedor do Icasa, torcedor do Guarani, que comparece em grande número aqui ao estádio Romeirão, cuja maior renda de toda a história foi naquele Icasa e Horizonte, com 9 mil pagantes. Eu não sei se chegará a tanto não, viu, Delton? Naquela renda de 160 mil reais. Eu tenho a impressão que aqui não bate nem o jogo Barbalha e Fortaleza. 5 mil? Deu 5 mil pagantes. 5 mil tá pagantes. Muito parecido. Pois o Icasa 1 Horizonte 2 deu 9 mil pagantes, então dificilmente vai atingir nem a metade desse jogo, né? Mas as equipes estão voltando, a gente espera que tenha tido a melhor conversa com os seus técnicos no sentido de buscar o gol, o caminho do gol, de ter mais ousadia, para que a gente possa ter um espetáculo na segunda etapa, Delton, bem melhor, ou melhor, né, do que se viu aqui, de um jogo travado, né, de um jogo com um verdadeiro cai-cai e que não agradou certamente a quem compareceu esta tarde aqui no estádio Romeirão. Beleza, Demontier Tenório, falando do primeiro tempo de 0 para o time do Guarani, 0 também para o time do Icasa. O Verdão é o primeiro a voltar dos vestiários. Jogadores vão entrando lentamente, time do Icasa, e aparentemente, meu caro PPV, o Icasa volta com a mesma formação do primeiro tempo, ou seja, apenas com a alteração na entrada do Mário Sérgio, né? Isso mesmo, Delton. O Mário Sérgio, que entrou no lugar do Dudu Itapajé ainda nos minutos iniciais do Clássico do Cariri. Tá certo, o Verdão tá voltando. Deve jogar o segundo tempo sem alterações o time do Icasa, que terminou o jogo com a melhor oportunidade, terminou o primeiro tempo com a melhor oportunidade. O Guarani continua nos vestiários, hein, meu caro Anderson Luiz? A conversa é um pouco mais longa lá no vestiário com o técnico Alexandre Lima, mas o Guarani também não deve mudar, viu Delton Sá? Todos os jogadores do banco já voltaram aqui para o banco de reserva, só a conversa mesmo, aquele puxão de orelha está sendo dobrado lá no vestiário do rubro-negro juazeirense. Guarani continua nos vestiários, a conversa, como disse o Anderson Luiz, a mais longa no vestiário do time do Guarani, 0-0 o placar do intervalo de jogo. João Filho, e o outro jogo da rodada, João Filho. 12 minutos do segundo tempo. Tá difícil, viu, Delton? Tá difícil de assistir. 0-0. Tá duro, tá, João Filho? Horroroso. Difícil. Ave Maria. Eita, João Filho, tá certo, o Guarani começa a voltar agora. Os jogadores estão voltando lentamente para o segundo tempo, apenas 2 atletas por enquanto, além do goleiro Mondragon no campo de jogo. Vão chegando lentamente os atletas do time do Guarani para retornarem para o segundo tempo de partida.
Qual o principal destaque do futebol pelo Brasil agora à tarde, hein, João Filho? Clássicos pelo Brasil, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, segundo tempo está muito próximo de começar, Botafogo e Vasco 1-1, tem clássico lá na Bahia, o Bahia por enquanto vence o Vitória 2-1. Valeu, meu caro João Filho. E os dois times já voltaram. Eu vou tirar o meu time de campo. Estamos colocando um ponto final no intervalo show no timaço da Vale FM. Vem aí para reassumir o comando da maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. O campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Legal, meu querido Delton Sá, trazendo o comando do nosso intervalo show. Estamos voltando para o segundo tempo. Saída de bola que favorece o time do Guarani. E registrar com muita alegria a presença do nosso querido Kilmer de Campos, prestigiando hoje o clássico entre Icasa e Guarani. Um grande abraço para o nosso querido Kilmer de Campos. Pessoal perguntando se Los Peds está aqui na Arena Romeirão. Não vi. Eu vi Kilmer de Campos. Eu escutei ele falando nesse instante. Eu vi. Quem viu? Eu vi Foi? Los Peds no Peds elevador. Ah, tá certo. Então Los Peds está prestigiando o clássico também. Saída de bola que favorece o time do Guarani. Tomara que daqui para frente seja tudo diferente, como diz aquela música, porque o primeiro tempo foi difícil de aguentar. Não sei aquele lance no final do primeiro tempo em favor do Icasa, que foi muito bom pro Verdão. Mondragão salvou o time do Guarani. Fora isso, tivemos um futebol de baixíssimo nível na primeira etapa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Eu acho que aquela interferenciazinha de ontem tá querendo voltar hoje, viu? Vamos ver como é que fica aí para essa segunda etapa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer com você, torcedor. Rola na bola, começa o segundo tempo. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Aqui desce o time de casa para o câmera ataque. Levantamento feito para a boca do gol. A bola vai sobrando. Tentou uma batida para o gol em cima da zaga. Volta outra vez o time do Icasa. Tentativa de cabeça ali do camisa de número 5 do Verdão, o Felipe Dias. A bola acaba saindo. É só lateral em favor da equipe do Leão do Mercado. Meu querido Kilmer, por favor, cumprimente aqui os nossos ouvintes que ficam felizes ao ouvi-lo. Boa tarde, Kilmer. Boa tarde, meu querido Marco, grande Demontier, amigos do timaço da Vale FM, prestigiando o clássico, o jogo entre Guarani e Icasa. Agora esperava mais, viu? Tanto do Icasa como do Guarani. Tomara que tenhamos um grande segundo tempo. Tá certo, meu querido Kilmer, que chegou aqui presenteando todo mundo. Você perdeu, viu, João Filho? Rapaz. Fazer o quê? Você perdeu, JF. Aqui lateral pro time do Guarani, do outro lado, para a cobrança então. O jogador que é o Dudu Baiano, brigou por ela. A tentativa de jogada com o Rogerinho, melhor para a equipe do Icasa. Tenta a jogada pelo meio, o árbitro já paralisa. Marca falta em favor do time do Verdão aqui no campo de defesa. Gol aonde, JF? Vira que vira o Vascão. Lucas Piton, Vasco 2-1 no Botafogo. Ih, rapaz, Luquinha deve estar feliz essa hora, hein? O Vasco virou, o JF tá acertando o placar por enquanto. Uma informação para a Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço também. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. O Kilmer de Campos também é fã da Expresso Guanabara. Vem a bola pelo meio, tenta jogar do time do Icasa por baixo, corta a zaga do Guarani. A bola vai sobrando, bola tocada no campo de defesa com o zagueirão Carramon. Abriu jogada pela ponta direita para Thaleson, puxa a bola pelo meio, vem outra vez o time de Icasa para o campo de ataque. Levantamento feito, tentava a jogada ali o jogador que é o Rodney. Ó, meu filho, joga simples, faz o simples, Rodney. Ele tenta a jogada mais uma vez pela direita, a bola acaba saindo lateral em favor do Icasa, pois não, Demonti? Olha, Marco, infelizmente a 8ª morte do final de semana, morte violenta na região do Cariri. 3 homicídios, 3 em acidentes de trânsito, uma vítima de afogamento e a 8ª morte acaba de acontecer em Jardim.
Um homem caiu do cavalo, foi levado ao hospital, mas não resistiu. É lamentável, hein? Detalhes amanhã no Jornal Nova Manhã, a partir das 6 da manhã, com toda a equipe da Montier Tenório, Delton Sá, Alexandre Pedrosa, Jucimar Leite e também o nosso querido JF com os destaques do esporte. Aqui falta pro time do Guarani. Comecinho do segundo tempo, 3 minutos da segunda etapa, placar de 0-0. Pra você ligar. Timaço da Vale FM, oferecimento Dourado Joias, revenda kit de joias da Dourado Joias e ganhe muito dinheiro. O telefone é o 999933031. Aqui falta pro Guarani, levantamento feito pra boca do gol, bola pelo alto, desvio de cabeça, a bola foi pra fora. Só tiro de meta pro Verdão, Anderson. Anderson Luiz. Oi, quem foi lá conferir foi o grandalhão, João Pedro. Pegou de cabeça, jogou a bola para a linha de fundo, segue 0-0 o jogo na informação de Madeireira Beira-Rio. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. O Bicasa toca a bola para a direita, levantamento feito na tentativa do jogador camisa número 7 do Verdão, que é o Rodney, brigou por ela. Melhor para o Guarani, vai ganhando bola. Levantamento feito na canhota para Rogerinho. Rogerinho toca a bola pelo meio, tentou a jogada agora. O JP, o João Paulo, Rogerinho, a disputa é muito grande, vem tirando Dudu Caririaçu, a bola sobra pelo meio, meu amigo, que entrada duro agora, ali do volante do Icasa, em PPV. Pois é, Marco, ouvintes da Vale, o Felipe Dias não perdeu a viagem, foi com tudo, deu ali um carrinho certeiro no meia do Guarani e pintou o primeiro cartão do jogo. E se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, Felipe Dias é o primeiro amarelado na informação da Madeireira Beira-Rio. Primeiro cartão amarelo do jogo aqui na Arena Romeirão para o volante camisa 5 do time do Micasa. Informação para Madeireira Beira-Rio, lugar certo para você economizar. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, você já sabe, Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do Leão do Mercado, continua sentindo ali o jogador do time do Guarani, bem no círculo central do gramado, após uma entrada muito dura do jogador camisa 5 do Bicasa. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Conosco também ESC Pré-Vestibular e Cursos, o número 1 em aprovações em concursos públicos no interior cearense. Acesse o site esccursos.com.br. Parece que já está tudo ok, Anderson, com o atleta do Guarani, né, Anderson? É camisa de número 10, João Paulo, JP. Tá ali indo para a linha de fundo, mas tá tudo ok com camisa de número 10, o Rubro Negro Juazeirense. Na informação de churrascaria, mão de vaca. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com o áudio da transmissão. Oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Pedidos 988429514. Aqui o Icasa se manda para o ataque. Boa jogada, Mário Sérgio cruzou para a boca do gol. Mondragon. E a importância de ter um grande goleiro. O Mondragon vai segurando o Icasa até agora no jogo. A bola toca lá pelo meio, vem o time do Guarani para o campo de ataque com JP. O João Paulo toca a bola mais atrás do campo de defesa, abriu jogada pela direita, deixa a bola trabalhada de cabeça, vai servindo ali o Felipe Dias, tentava a jogada, a bola volta pelo meio, trabalha a jogada outra vez o time do Guarani. Bola dominada, chegou Aldair Alagomano, abriu jogada para Dudu Caririaçu aqui pela canhota, pede bola do comando, o Jorge Belmonte, demora demais pro passe, mesmo assim a bola vai sobrando para Rogerinho, volta a bola para Dudu, desce bem pela ponta esquerda, vem a marcação da zaga do Guarani. Ramon, com categoria, ganha, depois toca, o corte é feito pelo Rogerinho, é só lateral para o time do Icasa. Aqui no campo de defesa, o Thalisson Calcinha vai para a cobrança. Atenção, torcedor, confira a hora aqui em Juazeiro do Norte. 5 da tarde, 22 minutos, 17 horas, 22 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo da Série B do Campeonato Cearense. Segunda etapa
etapa de partida, 7 minutos e 30 no segundo tempo, 7:30 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo para você, 0 para o time do Guarani, 0 também para o Icasa. Campeonato Paulista, segundo tempo, 17 minutos. O Santos vai sendo derrotado pelo Novo Horizontino pelo placar de 2-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado no timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Oferecimento Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. Lojas em Juazeiro, Crato, também tem Fox no Cariri Shopping. O Bicasa vai se mandando para o ataque pela canhota com o centroavante camisa número 9, que é o Júnior Batata. Trombador, zagueirão, ali o atacante do Verdão, chegou o zagueirão do Guarani cortando. Mesmo assim, recupera o Bicasa com Ramon, vem para a peça ofensiva. Não falta raça, não falta vontade, tá faltando um pouco de qualidade técnica. Vem o time do Icasa tentando o Mário Sérgio, adiantou o árbitro, vai marcar o que? Falta! É falta pro Verdão lá do outro lado, meu querido PPV. Eu acho que ele deu só tiro de meta, viu, Marco? Ele deu a vantagem no lance do ataque do Icasa e amarelou para o Dudu Baiano. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, Dudu Baiano. Na falta que ele cometeu no Ramon, foi amarelado, tiro de meta para o Guarani. Você está completamente correto, meu querido PPV. Fala, Demontier. Olha, infelizmente, a 10ª morte violenta do final de semana do Cariri. Acidente com moto em Mauriti. Matheus, como foi identificado apenas, morreu no local, distrito de Palestina, e uma outra pessoa está sendo transferida em estado grave para o regional. 5 mortes em acidentes, 3 homicídios, uma queda de cavalo e um afogamento, hein, Marcos? Que coisa, hein, Demontier Tenor? Lembrar que o carnaval todo só teve uma morte violenta. Detalhes amanhã no Jornal Nova Manhã, também no nosso Jornal Meio-Dia, a partir das 12 horas aqui da Vale FM. Continua o atendimento ali ao atleta do time do Icasa que está sentindo lá do outro lado. Você fica sabendo de tudo ligado no timaço da Vale FM, oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Ô JF, e se o Kilmer de Campos quiser pedir um Baleia Burger, como é que ele faz? É fácil demais. Ou você o leva lá na Praça do Pio 12, ou então ele pega o telefone dele e faz o pedido via WhatsApp, 988-380548. Repita. 988-380548. Tá legal, meu querido JF. Também oferecimento da Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária dos produtos Steel. Parece que é algo mais grave, viu, meu querido Anderson, ali com o atleta do Bicasa? Que esse tempo todo de atendimento parece que ele vai sair carregado pelos homens da maca, não é isso? Isso mesmo, Marco. Está saindo de campo na maca o zagueirão Ramon para receber atendimento médico. Daqui a pouco a bola volta a rolar aqui na Arena Romeirão. Segundo tempo muito semelhante com o primeiro. Muitas paradas e o nível técnico lá embaixo. 11 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão, 0 para o Icasa, 0 também para o time do Guarani. Lembrando que ontem, empate sem gols também entre Cariri e a equipe do Itapipoca. Ô JF, como é que tá o clássico Paca-Paca? Rapaz, o clássico Paca-Paca tá igual o Guarani de Juazeiro e Icasa. Tá difícil de se acompanhar. Ô, jogo horroroso, viu? Pacajus e Pacatu. A 0-0 também. E como tá difícil o gol nessa segundona, hein? Até agora não saiu, não. Estão pagando caro por gol nesta Série B do Campeonato Cearense na primeira rodada. E aí, você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênese Solar é a solução. Ligue e fale com o Luciano Carvalho, 981-2379-56. Lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Também com a transmissão do áudio aqui do jogo. A bola tocada pela canhota, veio outra vez o time do Guarani tentando jogar a bola com o Rogerinho. Brigou por ela. Antecipação ali do meu campo do time do Icasa. Ganha bem a bola o Batata. Abre jogada, entrega a bola para o camisa 10 do Verdão. Falta em cima do Bruninho. E pintou mais um cartão amarelo ali pro atleta do time do Guarani, hein, meu querido PPV? Mais uma boa chegada do ataque do time do Icasa. A tabelinha Bruninho, Júnior Batata. O Bruninho levou a pior na dividida com Léo Santos. Léo Santos
cartão amarelo depois de cometer a falta. E se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, Léo Santos está amarelado também. Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para você, para momentos marcantes. Motel Imperial no bairro Antônio Vieira, direção do nosso querido André Lemos. Alô, alô, André Lemos, grande abraço, tá aqui no Romeirão curtindo o futebol show do Timaço da Vale. Meu querido deputado estadual Davi Macedo, Davi e Raimundão, ao lado do Raimundão, toda a comitiva acompanhando também o jogo aqui na Arena Romeirão entre Casa e Guarani, clássico que está 0-0 e com muitas paralisações. E é impressionante, viu, Demontier? Quando para assim no lance, quanta demora, rapaz? Porque se o jogador precisa ser atendido, caiu. Por que não coloca o jogador fora para que o jogo possa continuar? Isso faz a substituição e parece que ele vai sair. Coincidentemente, Marco, com 12 minutos do primeiro tempo, em Casa perdeu Dudu. E agora, com 12 minutos da etapa complementar, vai ser obrigado a fazer uma alteração em decorrência de contusão. Aqui Timaço da Vale FM, amanhã, pela manhã, 7h30, Fernando Martins com o programa Vale Tudo, 11 horas tem a Hora do Ouvinte com Milene Moraes, às 12 horas eu chego com o nosso jornal Meio-Dia. E o Icasa vai fazer logo 3 alterações de uma tacada só. Daqui a pouco o PPV vai trazer todos os detalhes pra gente no Timaço da Vale FM. Sinalzão marcando 14 minutos do segundo tempo, 14 da segunda etapa. O placar é de 0 pro Guarani, 0 também pro time do Icasa. Pedro Paulo ali anotando todas as alterações. Já ele traz os detalhes do futebol show do Timaço da Vale. É falta para o time do Icasa, prepara-se para a cobrança então, camisa de número 7, Rodinei vai para a cobrança, ali a barreira do time do Guarani com 2 jogadores, goleirão Mondragon bem atento no centro do gol do time do Guarani, 0-0, enquanto isso, até para as mudanças, rapaz, parece que o cara se atrapalha ali na placa, é um negócio sério, complicado, hein? Ele errou agora, viu, Marco? Era para chamar o Júnior Batata, que está saindo para a entrada do Eduardo Capa, ele tinha chamado o Rodney. Entra Edson Capa, 18, no lugar do Júnior Batata, 9, e já entrou o Thalisson, saiu o Thalisson com a 2, entrou o Jonas com a 13, as 2 primeiras mudanças do Verdão do Cariri. Então vamos lá, Jonas entrou no lugar do Calcinha e o Edson Capa, é isso? Isso, o Edson Capa no lugar do Júnior Batata. Número da camisa dele. Daqui a pouco a gente confirma. Levantamento da grande área, vem pro contra-ataque, o time de Casa, tentativa de cabeça, corta bem a zaga do time do Guarani, bola sai lateral em favor da equipe do Leão do Mercado, não, do Icasa. O Leão do Mercado que botou a bola para a linha de fundo, escanteio pro Verdão, vai para a cobrança Juliano, portanto Edson Capa no lugar do Júnior Batata. E o Jonas entrou no lugar do Calcinha, o Thalisson. E teve mais uma. Do Calcinha Preta. Levantamento para a boca do gol, vem outra vez o time de Casa, a bola pelo meio, a bola passa por todo mundo. Do outro lado, recupera a bola, o time de Casa tentou ali. O jogador que entrou agora há pouco, lateral para o time do Guarani. Confirma aí as alterações, meu querido PPV. E a terceira mudança do time do Icasa, em nome de Casa com, entrou o Cláudio Júnior com a camisa de número 20, saiu o Rodney com a camisa 7, Cláudio Júnior no lugar do Rodney, tudo isso em nome de Casa com. Cláudio Júnior, daqui a pouquinho você confirma o número da camisa do Capa, tá bom? E na verdade é a Capa 18 já, que teve um no primeiro tempo. Pênalti! Já 4 alterações no time do Icasa, o Guarani não mudou até agora, pênalti aonde, JF? Lá no João Ronaldo, é pênalti para o Pacatuba. Lá no Capa-Capa. Lá no Paca-Paca. Paca-Paca, é verdade. Esse negócio de capa, esse negócio de capa-capa não dá certo, não. O Capa é aqui, JF. Tiro de meta cobrado então pelo time do Guarani. Levantamento pelo meio, subiu pelo alto de cabeça, cortou ali o camisa número 8, Juliano. Lateral pro time do Icasa. Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Conosco também tem
Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. E aqui uma falta pela direita, o árbitro não deu, apenas o lateral em favor do time do Icasa. Prepara-se Jonas, lateral direito para a cobrança. 0-0 o jogo aqui na Arena Romeirão. Tudo isso na marca de 17 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo. Guarani 0, Icasa também 0. Você ligado no timaço da Vale. Levantamento da grande área, tentou ali pelo alto o jogador Edson Capa, a bola acaba saindo. O árbitro está marcando o quê? Escanteio, PPV. Marcou esquinado, escanteio para a equipe do Icasa, Bruninho na bola e o Oséias ficou caído. Daqui a pouquinho vai falar o Demontier Tenório, mesmo sem criar grandes oportunidades, um predomínio do Icasa nos últimos minutos, pelo menos sempre estando atacando ali a defesa do time do Guarani. Bruninho vai levantar na grande área, quem sabe o gol do Verdão agora. Levantamento para a boca do gol, bola pelo alto, afasta a zaga do time do Guarani. A bola vai sobrando pelo meio, vem tirando, alagoando de qualquer maneira, complementa, tirou Oséias, um dos zagueiros do time do Guarani. A bola sobra em favor outra vez do time do Icasa. Juliano toca mal na bola, ela subiu demais. O Edson Capa tenta de cabeça, corta a defesa do time do Guarani. Volta outra vez a bola pelo meio, volta em favor do time do Leão do Mercado. Bola com Rogerinho, tocou para ninguém. Lateral, o Guarani tá meio assustado agora no campo de defesa, hein, Demontier? E não consegue sair. Eu não vi nenhuma investida do Guarani nesse segundo tempo. O Icasa tomou conta do jogo, já construiu até oportunidades, mas sem ter a condição de colocar a bola para dentro do gol. O Guarani está um tanto quanto encolhido, viu, Marco? Precisa retomar a vontade e a disposição que marcou, pelo menos nos minutos iniciais do primeiro tempo. Opinião de Perdeu aqui no timaço da Vale. Saiu o gol! E nada, o jogador do Pacatuba enfeitou tanto para cobrar o pênalti, rapaz, que perdeu. O goleiro defendeu, segue 0-0 e tem... Né? Poderia ser o primeiro jogo da segunda de pênalti. O cara como tá perdeu. Difícil esse gol, hein, rapaz? Complicado, hein, Marco Valério? Tem gol no Campeonato Carioca, meu querido Demontier Tenório, Marco Valério. É gol do Vasco, Verrete. Vasco 3-1 no Botafogo. Los Pedes está comemorando. E agradecendo a você, viu? E diminuiu o Santos lá no Paulistão, agora Novo Horizontino 2-1 no Santos. Vou botar um prêmio de R$5.000 para quem fizer o primeiro gol na segundona, viu? Tá difícil o gol da segundona, artigo de luxo. Até agora ninguém consegue marcar, nem do jogo de ontem, nem dos jogos deste domingo. Mas desce o time do Guarani para o ataque, bola tocada pelo meio, trabalha Rogerinho, abriu jogada pela ponta direita, agora para Aldair Alagoano, volta a bola com Dudu pela direita, cruzamento, tocou na zaga, escanteio, o primeiro do segundo tempo pro time do Guarani, Anderson. Opa! Escanteio do Guarani no jogo, lá pela ponta direita, camisa 11, Rogerinho na cobrança, na informação de Madeireira, Beira-Rio. Também conosco o Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri, baixe o aplicativo Cariri da Sorte, levantamento da grande área, cruzamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, corta bem a zaga do time do Icasa, a bola sobra pelo meio, tentativa do Bruninho, tira a zaga do Guarani, devolve mais uma vez, bola pela ponta esquerda, não tá valendo nada, já marcada ali uma irregularidade do ataque do Guarani, Anderson. Falta do JP, falta desnecessária do JP, camisa de número 10 do Rubro Negro Juazeirense, placar do jogo 0-0 na informação de Casa Com. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. 17h35 aqui no Timaço da Vale FM, confirmando para você a hora aqui no Timaço. Agora, Aris Motos traz o tempo de jogo na Arena Romeirão. Meu amigo, tá duro, tá difícil, tá complicada a coisa. Confirmando pra você agora 21 minutos e 30 jogados, segundo tempo de partida. 21 do segundo tempo no placar do Timaço da Vale FM. Para o Cariri da Sorte, 0 Guarani, 0 Icasa. Daqui a pouco, 18h30, estaduais pelo Brasil, lá no Paraná, tem Coritiba contra o Atlético. A informação para Casa Com. Um abraço pro amigo Tico da Puxada, escutando o Tibás. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela
Obrigada, companhia. Estamos juntos pela Vale FM, também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E lembrando, nosso Instagram, para você ficar bem informado, @Timaço da Vale. Vem o Icasa, cruzamento para a boca do gol. Vai pintar o gol, bateu, tá lá dentro! Gol! Mário Sérgio! É do Icasa! Aos 37 minutos deste primeiro tempo, não, do segundo tempo, 37 da segunda etapa aqui na Arena Romeirão. Cruzamento que veio da direita, a bola passou por todo mundo. Mário Sérgio, esperto, esticou-se todo, colocou a bola lá dentro. Não deu pro goleirão Mondragão do time do Guarani. 37 minutos, confirmando então o tempo de jogo aqui na Arena Romeirão. 23 minutos do segundo tempo no placar do Timaço da Vale FM. Icasa 1, Guarani 0, PPV. Numa bobeada da defesa do time do Guarani, o Jonas recebeu nas costas do marcador, levantou a cabeça e viu o Mário Sérgio na segunda trave, sozinho. O atacante experiente, o último que foi registrado no bid, entrou no decorrer do jogo, não teve pressa, teve muita tranquilidade e mandou com calma para o fundo do barbante. Cai o primeiro 0 na Arena Romeirão e é a favor do Icasa. Icasa 1, Guarani 0. Agendinha do futebol, show do Timaço da Vale FM. O Mário Sérgio balançou as redes, explosão do torcedor do Icasa. Verdão na frente, JF. Primeiro gol que marca o Icasa na segundona. Primeiro que sofre a equipe do Guarani. E é o primeiro gol da segundona do Campeonato Cearense. Um abraço aqui pro nosso querido Carlos André, o André Padim. Tá lá em Bodocó, no Pernambuco, escutando a gente pela internet. O Gustavo Lócio, o Júlio Vitor, o Gugu e o Júlio André. Aqui a paradinha técnica após o gol do Icasa, após os 23 minutos do segundo tempo. Demonte Etenório, se era gol que o torcedor queria, tá aí o primeiro da Série B e é gol do Icasa aos 23 minutos do segundo tempo, Demonte. Porque o time do Icasa, ele voltou com uma disposição diferente, voltou mais aceso para esse segundo tempo, né? Ele conseguiu segurar o Guarani no campo de defesa e passou a fazer essa construção de uma maneira paulatina. O Guarani, nesse encolhimento sobre o qual me referi agora há pouco, praticamente não teve a oportunidade de sair do meio campo em diante, em busca de um gol, sair daquela situação de pressão, de sufoco. É bem verdade que no seu campo de defesa, e o Icasa com o maior volume de posse de bola, mas sem algo concreto, da maneira como aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, em que o Mondragão foi obrigado a fazer duas grandes defesas e evitar o gol. Já agora no segundo tempo, ele novamente apareceu bem, só que dessa vez não deu. O Mário Sérgio demonstrou muito oportunismo, se posicionou bem, a bola o encontrou e ele apenas teve o trabalho de encostar para o fundo do gol, abrindo o placar. Acho que merecido, Marco, pelo comportamento do Icasa no segundo tempo, porque ele buscou com maior efetividade o caminho do gol. Aqui no Timaço na Vale FM, para você ligado na 99,9. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Retomando aqui a sequência da partida após a paradinha técnica. Acho que o Guarani daqui a pouquinho vai mudar, porque a gente já percebe alguns jogadores no Guarani que não tendo o mesmo rendimento da primeira etapa. Me parece ser um problema até físico mesmo, né? O cansaço
bate no time do Guarani. O Icasa já processou 4 alterações. E vem outra vez o time do Icasa para o ataque, para tocada pela ponta direita. Boa jogada com o jogador que é Bruninho. Domina, vem a marcação ali do Caririaçu, do Dudu Caririaçu. Ainda Bruninho explodiu a bola em cima do Dudu. O árbitro está marcando o quê? Bola que favorece o time do Icasa pela direita. Escanteio para o Verdão. Meu querido PPV. Esquinado para o Verdão. Bruninho parou. Arremesso manual ele trocou aqui, viu? Mudou aqui o bandeirinha. Arremesso manual para o Verdão do Cariri. Jonas na bola, em nome de Cariri da Sorte. Levantamento vai ser feito na grande área. Jonas, lateral, que entrou no segundo tempo. Movimenta a bola pelo time do Icasa. A bola vai sobrando com Edson Capa. Brigou por ela, insistiu, tocou ali na zaga do time do Guarani. Agora sim, agora é escanteio mesmo, hein, PPV? Agora sim, é escanteio. E quem vem para a cobrança é o meia Bruninho. Bruninho na cobrança, vai chuveirar na área do Leão do Mercado, em nome de Ramagem Couro. Também para produtos Panebom, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Alô, meu amigo Ivan, grande torcedor do time do Guarani, mas apoia todos os clubes da nossa região. Produtos Panebom, pão nosso. Levantamento feito na grande área, bola pelo alto, tentou de cabeça ali o zagueirão do time do Icasa, sai bem do gol. Mondragon para fazer a defesa e já devolve, tenta a bola pelo meio, a bola vem sobrando em favor do time do Icasa com Juliano. Ele toca a bola buscando a chegada do Edson Capa, brigou também ali o jogador que é o Cláudio Júnior. A bola vai sobrando pelo meio, o árbitro já paralisa, marca falta em favor da equipe do Guarani. Aqui timaço da Vale FM para você, futebol show com muito mais emoção. 0 para o time do Guarani, 1 para o Icasa. O Verdão vai vencendo aqui, 28 minutos deste segundo tempo de partida. Lateral para o Icasa, lateral para o Verdão, para a cobrança Jonas, que entrou bem aqui no segundo tempo. A impressão que passa, e já eu quero ouvir a opinião do Demontier, é que as alterações processadas no time do Icasa acabaram dando a resposta que o técnico esperava. Lateral para o time do Verdão, para a cobrança agora o Jonas já passa a não ter tanta pressa. O Icasa vence pelo placar de 1-0 aqui na Arena Romeirão. Levantamento feito pela direita, tentativa do Bruninho, antecipação do Caririaçu, tirou-lhe o Dudu, a bola sobra, Juliano tocou, seria ali pelo meio com Felipe Dias, depois a batida muito forte, o goleirão fez a defesa. O Guarani precisa, Demontier, processar alguma mudança no jogo, hein, Demontier? Porque ele está na obrigação de sair para o jogo, né? Tá perdendo, não pode mais ficar atrás, esperando o tempo passar, tem que sair para o jogo e tentar o gol. Mas, de fato, as alterações animaram o Icasa, que já tinha até voltado melhor para o segundo tempo. E o técnico pode até repensar aí, ou pensar no redesenho desse Icasa, porque o nada que o Thalisson Calcinha fez no primeiro tempo, esse Jonas já fez muito mais. Inclusive a jogada que resultou no gol por parte do time do Icasa e um gol feito pelo Mário Sérgio, que também entrou no Icasa ainda no primeiro tempo. Opinião de Demontier Tenório aqui no timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Conferindo para você, 5h45 da tarde. Ares Motos traz agora o tempo de jogo para você aqui na Arena Romeirão. Pela Série B do Campeonato Cearense, 30 minutos e 30 segundos cravados, etapa complementar de jogo. No placar do Cariri da Sorte, Verdão na frente, 1 pro Icasa, Mário Sérgio, 0 pro Guarani. Bom, lá em Pacajus entramos nos acréscimos, Pacajus e Pacatuba 0-0, lembrando que o Pacatuba desperdiçou uma cobrança de penalidade máxima. A informação para Casacom e Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Também conosco no timaço da Vale FM, Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Motopeças Padre Cícero, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Vem o Icasa, a bola com Juliano, ganhou bem, desceu pela direita, cruzamento, tocou na zaga. Sei não, esse time do Guarani tá morto fisicamente falando. Escanteio pro Verdão, PPV. Mais um esquinado, mais uma boa chegada do time do Icasa. Agora o Juliano, com muita liberdade, chegou até a linha de fundo
Fez o cruzamento, o Léo Santos cortou esquinado. Bruninho, sem pressa nenhuma na cobrança, segue 1-0 Verdão do Cariri. Informação para ESC Pré-Vestibular e Cursos. E casa na Gol. frente para alegria do meu amigo Ejail do Carvalho. Só um minutinho, JF. Aqui tem escanteio pro time de casa. Levantamento do Jonas para a boca do gol. Bola pelo alto. A defesa do Mondragon. Na chegada boa ali do zagueirão. Quase. Era o Cláudio Júnior, rapaz. Quase faz o gol ali pro time do Micasa. É que o Mondragon fez mais uma boa defesa. Fala, JF. Bom, gol no Clássico Baiano, empatou Vitória. Oswaldo, que jogou bastante no futebol aqui cearense. O Oswaldo empatou. Vitória e Bahia agora 2-2. Tá certo, JF. Quero ver se você é bom de placar ao final dos jogos. Por enquanto, tá acertando só um, não é assim, JF? É verdade. Por enquanto, o Vascão tá ganhando 3-1. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Conosco também, Ingazeiras Construções. Tudo para a sua obra, pelo menor preço, parcelado. Você encontra na Ingazeiras Construções, na Avenida Carlos Cruz, pertinho da estação do metrô. Aqui tem falta pro time do Guarani, que finalmente vai pro ataque agora, hein, Anderson? Finalmente o Leão do Mercado vai pro ataque. Quem vai ali pra cobrança é quem tá ajeitando ali é o Dudu Caririaçu, também tá por ali o Rogerinho. Uma excelente oportunidade pro Guarani nesse segundo tempo, depois da falta sofrida pelo camisa de número 10 JP, na informação de produtos Bonebon. Daqui a pouco, duas alterações no time do Guarani. Vejamos quem vem para a cobrança. O Belmonte saiu ali da área, vai se posicionando, 3 jogadores nas proximidades. Vejamos quem vem para a cobrança, ou o JP ou o Belmonte. Ali a defesa do Icasa posicionado, o árbitro vai autorizar, partiu para a cobrança, bateu direto pro gol. Ela foi para fora. Subiu demais, hein, Anderson? Pegou muito embaixo da bola. O JP acabou a bola indo para a linha de fundo. 1-0 para o Icasa na informação de Farmácias Fernandes. Daqui a pouco, duas alterações no time do Guarani. O Anderson traz os detalhes daqui a pouco. Um é o JP, tá indo embora, né? Camisa de número 10. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E tem delivery 98865-7741. Já é possível trazer as alterações no time do Guarani, Anderson? Sim, duas alterações. O técnico Alexandre Lima fez esse momento. Saiu camisa de número 5, Léo Santos. Entrou o 13, João Vitor. Saiu o Léo Santos com a 5, entrou o 13, João Vitor. E saindo o JP com a 10, João Paulo. Entrando o 16 no Guarani, o Rivaldo. Saiu o 10, entrou o 16. Em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Esse Rivaldo, pelo menos, tem nome de grande jogador. Acabou. Acabou aonde, JF? Acabou lá em Pacajus. Ficou no 0-0 Pacajus e Pacatuba. Tá certo. Confira a hora agora do Timaço da Vale. Oferecimento Novo Rio Veículos. Para você ligado na Vale FM, faltando 10 minutos para as 18 horas. Atenção, torcedor Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 35 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo, 35 do segundo tempo. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM, 1 pro Micasa, 0 pro Guarani. Virou goleada lá do Rio de Janeiro. Mais uma vez o argentino Verrete. Vasco 4, Botafogo 1. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Kilmer de Campos ficou muito feliz com a sua informação, não foi, Kilmer? Fiquei. Agora quero só mais um para fechar a conta, né? Um 5-1 seria emblemático. Los Peds está feliz com essa goleada ou não? Eu acho que não, porque ele não torce pelo Vasco. Certo. Gol! Tá o nosso querido Kilmer. Gol aonde, JF? Vira que vira o Vitória lá em Salvador. Alejandro, atacante. O Vitória faz 3-2 do Bahia.
aí a luta do primo rico contra o primo pobre, né? E o pobre tá ganhando. Mais humilde, é verdade. Aqui desce o Icasa, bola com Cláudio Júnior, a bola sobra do outro lado para Mário Sérgio, que entrou muito bem no jogo e está fazendo o gol da vitória. Levantamento feito pela canhota, cruzamento para a boca do gol, tocou mal na bola, só tiro de meta. Deixa eu ouvir o Demontier Tenório, que a gente está se encaminhando já para aquela reta final, 37 do segundo tempo, Demontier. O Icasa vence por 1-0 e o Guarani processou 2 alterações. Tirou o volante, o Léo Santos, né? Eu não sei se esse João Vitor é um homem mais de dianteira, de frente, de ataque. Não sei se é um volante por outro, mas tem essa necessidade sim de tornar o time mais ofensivo. Porque da maneira como está, por exemplo, o Icasa ganhando o jogo e o Guarani atuando no seu campo de defesa, a situação se complica ainda mais. Tem que ousar, tem que ir adiante e buscar o gol de empate, mano. Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. Fala, Anderson Luiz. O detalhe é que o João Vitor é o lateral direito. E aí, automaticamente, o Dudu vai para o meio. Que estava na direita, vai para o meio. Foi uma das situações, inclusive, que ele trabalhou durante a semana. Da maior ofensividade. Eu, pessoalmente, esperava até um pouco mais do João Paulo, né? Vamos ver se o Rivaldo dá essa condição mais ofensiva ao Guarani. Tá certo, meu querido Demontier Tenório. Um abraço pro Carlinhos. Tá ligado aqui no nosso Timaço da Vale FM. E lembrando, vem aí no próximo dia 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Imperdível, hein, gente? Mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues e Padim Produções. Fala, JF. Diminui o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Eduardo, Vasco 4-2. Abraço pro Carlinhos. Tá ouvindo a gente da Eletrônica Rifla, nosso amigo Boi da Rifa também tá ligado, trabalhando lá no ginásio e acompanhando a gente, e o Eric Dino tá comemorando aí a vitória do Icasa. Galego do Novo Juazeiro também, um grande abraço, obrigado pela companhia, todo mundo ligado aqui na 99,9, tem falta boa pro Guarani agora, Anderson. Camisa 11, Rogerinho na cobrança, na informação de produtos Panebon, pão nosso. Todo mundo ligado com a gente. Autorizado pelo árbitro da partida para a cobrança. Vai levantar a bola da grande área. Preferiu o toque ali. Uma jogada ensaiada com o time do Icasa todo fechado. A bola volta para o Aldair Alagoano. Toque de cabeça. Tentava ali o jogador do time do Guarani. Apenas raspou na bola. Ela sai, é tiro de meta. Sem maiores perigos, Anderson. Bem tranquilo para o time do Icasa. A bola passou direto, foi para a linha de fundo. Seguiu 1-0 para o Verdão do Cariri, na informação de Madeireira, Beira-Rio. Aproveitar aqui, mandar um abraço também para quem está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, o Miguel Ibrahim, também o Fredson, Vandim Leite, João Carlos, Thier Basílio, José Roberto, Antônio Bento, Reginaldo Brito, Francisco Regilânio, Cícero Metal, também o Agoniado Chofé, olha aí, um abraço para ele, Regilânio, Daniel, Venaldo, o nosso amigo Regilânio Ferreira também, um grande abraço, mandando mensagem no chat do nosso canal do YouTube. E agora tem um atleta do Guarani ali e há uma certa pareceu uma fratura, preocupação, viu? Hein, Anderson? Aqui foi muito próximo, e caiu de mau jeito, de fato, o Jorge Belmonte vai ter que sair, de fato. O camisa de número 9 do Rubro Negro Juazeirense está ali se contorcendo em dor e está recebendo atendimento médico, tanto do pessoal do Icasa, também como do Guarani. E o próprio Demontier Tenório também alertava aqui sobre a queda do jogador do Guarani, que foi algo muito feio, Demontier. A impressão daqui, Marco, é que é como se ele tivesse caído por cima do braço. Ou seja, imediatamente o goleiro do Icasa, que correu ali, que viu aquela situação, ele já foi abrindo os braços, acionando ali todo mundo. Me pareceu assim uma queda que causou ali algo grave para o jogador do Guarani. Marcou. Inclusive a ambulância está chegando ali, foi ligada a ambulância, acho que vai adentrar, acho não, tenho certeza, vai adentrar o gramado da Arena Romeirão, exatamente para levar o jogador já para algum dos hospitais aqui da nossa cidade, não é, Anderson Luiz? Justamente. O detalhe é que o Guarani vai ter que mudar. Daqui a pouco entra a camisa 17 Bacurau, vai sair o camisa de número 9 Jorge Belmonte na informação de Casa Com. De fato, vai ter que sair
para receber os atendimentos fora do estádio Romeirão, no hospital, o Jorge Belmonte, que realmente caiu mau jeito, mas está recebendo os primeiros atendimentos médicos aqui dentro do gramado da arena. E o nome do rapaz que vai entrar é Bacurau mesmo? Isso, Bacurau com a camisa 17. Bom, lembrando que pelo tempo regulamentar já estamos com 41 minutos, quase 42 deste segundo tempo. Fala, João Filho. O pessoal está interagindo com a gente aqui no WhatsApp da Vale FM. O Michel escutando a gente pelo aplicativo Radiosnet, direto lá de Berkeley, em Massachusetts, nos Estados Unidos, torcendo pelo Icasa. Um abraço aqui para os subinspetores, o Amorim, o J. Pereira e o Calixto, no sítio Catolé. Ouvindo também o Timaço, o Serjão do Santa Clara, um abraço também para o Serjão. O pessoal está interagindo aqui no 988-199999. O Aparecido também, um abraço para o Aparecido, Marco. Tá legal, obrigado pela companhia. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão formando grandes profissionais. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Também Didi Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Jogador vai sendo colocado ali na maca e obviamente que será colocado dentro da ambulância que levará o atleta para um dos hospitais aqui da nossa cidade, obviamente para fazer algum tipo de exame, ver toda a situação. Tomara que não haja nada de mais grave com o atacante do time do Guarani, até porque, Demontier, eu conversava com algumas pessoas da diretoria do Guarani. O Guarani tem um elenco bem reduzido, até pelas dificuldades financeiras que o time encontrou para montar o elenco. E quer dizer, perde o seu camisa 9, um dos seus principais jogadores, vai fazer falta para a sequência da competição. É verdade, Marco. Se você não tem boas opções no banco de reserva, fica difícil, porque de qualquer maneira não é um campeonato assim tanto a tiro curto, mas você tem que construir a condição de chegar no final dessa fase classificatória com algo muito bem encaminhado. E o Guarani já perdendo aqui para o Icasa e perdendo também suas promessas de gols aí, complica um pouco, né? Sem se falar também, Marco, que isso termina se constituindo para os seus companheiros de trabalho uma ducha, né? Porque os colegas, eles continuam o jogo e dentro de campo, mas com uma certa preocupação, né, sobre a condição clínica, o estado de saúde do seu companheiro. Bom, e nós teremos agora duas mudanças. Anderson Luiz, o Bacurau, vai entrar no lugar do Belmonte. E tem uma outra mudança no time do Guarani, não é, Anderson? O Felipe vai sair também para a entrada do 14, Eriquinho. Sai o Felipe, 8, Carvalho. Felipe Carvalho com a camisa de 8, entra o 14, Eriquinho. As 5 alterações já processadas pelo técnico Alexandre Lima, em nome de Casa Com. Já foram 5, entraram Bacurau, Rivaldo, Eriquinho, João Vitor, acho que 4, não, Anderson? São 4, aliás, perdão, são 4 alterações realizadas pelo técnico Alexandre Lima. Só um detalhe aqui ainda sobre a questão do Jorge. Ele caiu de fato de mau jeito e a lesão meio que pareceu que foi no ombro, mas na verdade foi no braço. Então ele teve uma lesão no braço e não tem como continuar, de fato vai ser atendido, vai ser levado aqui para um dos hospitais aqui de Juazeiro do Norte. E há um detalhe, Demontier, nós estamos com o jogo parado já há 4 minutos, paramos aos 41, estamos aos 45, vamos ficar de olho também nos acréscimos do árbitro da partida, Demontier. Sem dúvida, ele deve estar pontuando isso aí, Marco Valério. Agora, o jogo estava começando a ficar interessante. Isso atrapalha um pouco, né? Essa paralisação, esfria ali um pouco os ânimos, fica também aquela preocupação. Você vê o grande número de jogadores do Icasa ali também de redor, porque no final das contas é um colega de atividade, é um colega de profissão, né? Mas agora ele vai ser levado para, muito provavelmente, se algo relacionado com o braço e tem que fazer radiografia, esse serviço hoje é no Hospital Regional do Cariri, então muito provavelmente vai para lá.
A gente percebe daqui da cabine que imobilizaram o braço direito do jogador Jorge Belmonte do time do Guarani, né? Já tiraram a camisa dele, imobilizaram o braço direito e agora a ambulância vai se deslocar até um dos hospitais. E dependendo do tipo de fratura, Marco, ele pode até, quem sabe, ficar mais de um jogo fora do time do Guarani, né? Ou até mais. E lembrar que mesmo saindo a ambulância para ir a um dos hospitais, há uma outra ambulância também, caso seja necessário. E agora sim, Anderson Luiz, teremos a 5ª mudança no Leão do Mercado? Não, é só confirmando mesmo o Bacurau, né? É só confirmando a então saída são 4 mesmo. Isso. Entrando com a 17, o Bacurau no Guarani, em nome de Casacom, a sua casa. Tá certo, Bacurau, camisa de número 17, esperança de gol. Começou! Do torcedor do time do Guarani, de cabeça o toque ali do atleta rubro-negro, que era exatamente camisa 22 mais do 13. A bola sai, mais quantos, meu querido PPV? Mais 13 minutos de acréscimo. Vamos fazer hora extra aqui, estamos com 47, vamos até 60, Demontier Tenório. Eu acho que foi por aí mesmo, viu, Marco? Porque antes mesmo de colocar na ambulância, houve todo um trabalho ali de preparação, né? Para que não sofra consequência nessa movimentação até o hospital. Demorou um pouco, né? Tá certo, vamos então pro jogo. Tudo isso na marca de 48 minutos. O árbitro promete até 60. 13 minutos de acréscimo aqui na Arena Romeirão. Você confere tudo no Timaço da Vale FM. Oferecimento de Gênesis Solar. Alô, meu amigo Luciano Carvalho. Aquele abraço. Levantamento feito para a boca do gol. Chega cortando ali a zaga do time do Guarani. Complementa ali o zagueirão Ramon para ninguém. A bola sai. Só tiro de meta em favor do Leão do Mercado, que perde pelo placar de 1-0. Aqui você confere futebol com muito mais emoção. Começou aonde, JF? A bola já rola na Arena Barueri. Clássico Palmeiras e Corinthians. Resultados, jogos encerrados. O Botafogo perdeu para o Vasco 4-2. O Santos perdeu para o Novo Horizontino 2-1. E o Vitória venceu o seu arquirrival Bahia pelo Baiano 3-2 para o Vitória. E no Atletiba, como é que ficou? 18h30 só, a bola vai rolar. Tá certo, meu querido JF. Aqui desce o time do Guarani para o campo de ataque. Tentativa para o Bacurau. Brigou por ela também, chegando ali o Eriquinho. A bola sobra pelo meio em favor do time do Icasa. O jogador que é o Dudu Baiano, distribui jogada, toca a bola pelo meio, vem a bola dominada, lançamento feito pro camisa de número 7, Aldair Alagoano, volta a bola no campo de defesa em favor do time do Guarani, levantamento feito pela direita, chega João Vitor, distribui jogada, o Guarani tenta a marcação do gol de empate, 1-0 vence o time do Icasa, Verdão todo fechadinho no jogo agora, vem a bola pelo meio, tentativa de jogada trabalhando ali o zagueiro do Guarani, João Pedro, abriu jogada pela direita para João Vitor, distribui jogada, ainda prende um pouco, vem a marcação ali do sistema defensivo do Icasa, começa tudo de novo aqui atrás, o time do Guarani, conosco, Motel Imperial, com novos apartamentos, muito mais aconchegantes, direção do amigo Adra Lemos, vem agora o time do Guarani, tentando a jogada, o Icasa pela direita, chegam dois a marcação, Jonas brigou por ela, melhor para Oséias, ganha pelo Guarani, faz o passe, toca a bola para o Dudu Baiano, tocou errado, recuperação do Jonas, ganha bem pelo Verdão, ele prende a jogada, tem ali o Bruninho perto dele, acaba ganhando arremesso lateral em favor da equipe do Icasa, lateral pro Verdão do Cariri, aqui no Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, é lateral para a equipe do Icasa, prepara-se para a cobrança, Jonas movimenta, toca na bola, outra vez a bola tocada pela linha lateral, registrar aqui a presença, viu, Demontier, do querido Erivelton Gonçalves, o vovô do ano, não é assim, Erivelton? E o Tiagão tá aqui com ele também. É o dono. Cresceu o Tiagão, hein, Erivelton? É o herdeiro da fortuna, viu? É verdade. Caixinha do Ariel está boa lá, né? Graças a Deus.
lateral para a equipe do Icasa. Verdão que segue no ataque, vencendo pelo placar de 1-0. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM. Oferecimento ESC Pré-Vestibular e Cursos. Disputa de jogada no capa, volta a bola volta pela direita mais uma vez, tentando a jogada, insistiu, brigou por ela, melhor para Rogerinho pelo time do Guarani. Ele faz o toque, entrega a bola para o Aldair, brigou por ela, tentava o Bacurau, a bola acaba saindo, só tiro de meta agora pro time do Guarani. Quanta disputa, meu amigo PPV! Muita disputa aqui na lateral do campo, é bola para lá, bola para cá, tiro de meta já cobrado, segue 1-0 para o Verdão do Cariri, na informação de Sofume Service. Em nome também de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas para melhor lhe atender e Sofume Service, revestimento para fumê, para carros e prédios, você já sabe, é com a Sofume. O time do Guarani vai tocando bola no campo de defesa, 1-0, vence o Icasa. O Verdão vai largando com 3 pontos, mas tem muito jogo pela frente, estamos com 52, o árbitro prometeu e até 60 minutos. Demonte e Tenório, você acha que o Icasa vai cozinhar o galo, como a gente fala no modo popular, gastar o tempo para garantir a vitória ou tentar o segundo, Demonte? Olha, muito provavelmente nesse momento o desejo é de cadenciar o jogo, né? Mesmo sabendo que o time do Guarani vai ter que se largar. Mas ele não tem conseguido fazer isso. O Icasa não deixa sair. Olha lá o Verdão. Vem outra vez o time do Icasa para o ataque. A tentativa do Mário Sérgio, autor do gol, que vai dando vitória ao Icasa. A bola já retomada pelo time do Guarani com João Vitor. Toca a bola pelo meio. Seria para o Eriquinho. Não tem domínio. O Icasa retoma a bola com Cláudio Júnior. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. Confirmando 53 minutos agora no segundo tempo. O árbitro prometeu dar 60, ainda faltam 7, tem muito jogo pela frente. Bola tocada então pela zaga do time do Guarani, que sai do outro lado, lateral para o Icasa, lá no setor canhoto, campo de ataque. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Levantamento na grande área, brigou pela posse de bola ali o Cláudio Júnior, a bola vai sobrando pelo zagueiro do Guarani, que é o João Vitor, protegeu bem, é lateral no campo de defesa. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, tá lá a transmissão do jogo em áudio para você. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, OJF. E para pedir aquela pizza deliciosa, como é que a gente faz, JF? É fácil demais. Façam como eu acabei de confirmar. 988-42-9514. Tá certo, meu querido JF. Aqui o time do Guarani vem outra vez para o campo de ataque. Tentativa pela canhota com Dudu, tirando a zaga, cortando ali o volante Juliano. Lateral cobrado pelo time do Guarani, que tem pressa. Bola com Eriquinho, abriu jogada para Dudu Caririaçu aqui pela canhota. Tenta achar espaço para o cruzamento. Chega a marcação. Também tentava por ali o camisa de número 14, o Eriquinho. Uma bola acaba saindo. É lateral para o time do Leão do Mercado, que tem pressa para a cobrança. Vai lançar na grande área. Dudu Caririaçu, autorizado pelo árbitro, levantou para a boca do gol. Volta a bola pela canhota, volta outra vez para o time do Guarani. Levantamento para a boca do gol, afasta a zaga do Verdão. Escanteio para o rubro-negro, Anderson Luiz. O Ramon cortou, mas um escanteio para o Guarani, camisa de número 11, Rogerinho na cobrança, na informação de Madeireira, Beira-Rio. Também para Alain, martelinho de ouro, cruzamento feito para a boca do gol pelo alto, Fábio, tranquilo, goleirão do Verdão, não teve sobras, hein, Anderson? Mas a turma do Guarani acabou fazendo uma falta em cima do Fábio. O placar do jogo é 1-0 para o Verdão do Cariri, na informação de Farmácias Fernandes. Tá legal, lembrando que ontem pela Série B do Campeonato Cearense, 0-0 entre Cariri e Pipoca. Hoje 0-0 também Pacatuba e Pacajus. Aqui o Verdão vai sendo o único a largar com 3 pontos na competição. Fala, JF. Um abraço aqui para o Márcio, mandou mensagem, está escutando a gente pelo aplicativo Rádiosnet, lá na capital de todos os gaúchos, na cidade
cidade de Porto Alegre, na torcida pelo Icasa. Um abraço também pro professor Careca e a turma lá do Bar do Negão, aqui na cidade. Certo, meu querido JF, galera que tá acompanhando nossa transmissão no YouTube, também na radios.net. Obrigado pela companhia, todo mundo ligado no Timaço da Vale. Jogo parado, aqui um choque, jogador de casa para um lado, jogador do Guarani para o outro. Quem traz o detalhe é você, PPV. Na dividida do Cláudio Júnior, se eu não me engano ali o Rogerinho do Guarani. O Rogerinho não. O Aldair. O Aldair Alagoano levou a pior, tá sentindo, mas falta a favor do Verdão do Cariri, que vai vencendo o Guarani na estreia da Série B 1-0, informando ESC Curso. ESC Pré-Vestibular e Cursos, preparatório para Enem, vestibulares e concursos públicos. Informações 3571-3487. Também conosco Motopeças Padre Cícero, o melhor para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Falta boa para o time do Verdão que quer gastar o tempo. Sinalzão do Timaço marcando. 57 do segundo tempo. O árbitro prometeu e até 60. Levantamento na grande área, cruzamento para a boca do gol de cabeça. Ali o desvio do Cláudio Júnior. Para ninguém, só tiro de meta, meu querido PPV. Tiro de meta já cobrado. Opa, mandou voltar. Mas o Cláudio Júnior no lançamento do Ramon deu apenas uma raspada na bola, foi tiro de meta, já cobrado, segue 1-0 em casa, em nome de Ramagem Couros. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular é da Churrascaria Mão de Vaca. Outra vez o time do Guarani vem para o ataque, bola tocada com o Rogerinho, ele domina pelo meio, faz o passe e toca, bola pela ponta direita para João Vitor, dominou, vem brigando por ela, o atleta rubro-negro perde a posse de bola, recuperação do Icasa. Boa bola, boa. Bola tocada ali pro Cláudio Júnior. Brigou por ela, lança na frente. Tentativa de jogada. Chega ali rasgando, tirando a zaga. E o árbitro termina o jogo na Arena Romeirão. Aos 58 minutos do segundo tempo, termina o clássico na Arena Romeirão e deu em casa, 1 para o Verdão do Cariri, 0 para a equipe do Guarani. Torcedor do Icasa comemora a primeira vitória, os primeiros 3 pontos do Verdão aqui na Arena Romeirão, gol marcado pelo camisa de número 17, Mário Sérgio, que estava no banco de reservas, entrou e acabou sendo o herói do jogo. Vamos ao gramado da Arena Romeirão, Anderson Luiz e Pedro Paulo Vieira. Os jogadores ainda seguem se cumprimentando ali no centro do gramado. Daqui a pouco o pessoal do Guarani vai descendo primeiro aqui do vestiário, pro vestiário, logo após essa primeira derrota, na estreia do campeonato cearense da segunda hora. A gente aqui está ao lado do atacante Rodney. Rodney, o Verdão começa com uma vitória. Qual a importância de começar vencendo um clássico para recolocar o Icasa na Série A do estado? É sempre bom, né? Independente do adversário que é, sempre começar uma competição com 3 pontos é sempre importante, né? De suma importância. E hoje não foi um jogo de 3 pontos, né? Foi um jogo de 6 pontos, porque uma equipe é difícil, qualificada como a do Guarani também, vai brigar ali para classificar também entre primeiro e segundo. Então esse jogo foi de suma importância aí. A gente conseguiu os 3 pontos, que é 6 pontos. A gente agradece ao Rodney, brigadão Rodney, parabéns pela vitória. E pelo lado do Guarani, Anderson. Quem tá saindo por aqui é o meia Rogerinho. Rogerinho, clássico se decide em detalhe, né? A gente sabia que ia ser um jogo complicado, a equipe do Icasa bastante forte, como a gente. O jogo decidido em detalhe, né? Um erro ali de marcação, mas faz parte do jogo, a gente sabe que o campeonato é longo. Trabalhar essa semana aí para buscar esses 3 pontos aí no próximo jogo. Aí, as palavras do Rogerinho passando por aqui, rapidamente, Pedro Paulo. Time do Icasa, todo o time que terminou a partida aqui comemorando a vitória em frente às organizadas do Verdão do Cariri. A gente está se aproximando, vamos em busca dele que decidiu o clássico, o atacante Mário Sérgio. Tem alguém por aí, Anderson? Quem está saindo por aqui rapidinho, o técnico Alexandre Lima está saindo por aqui para conversar conosco. Professor, detalhe, né? Antes do futebol,
E clássico se determina e define em detalhe. Isso eu passei para eles, que assim, o jogo era um jogo muito pegado, um jogo muito estudado. E num deslize nosso no primeiro tempo, eles entraram ali, o Mondragão fez uma defesa. Então daquilo ali, eu já chamei a atenção que a gente tinha que estar mais esperto. E aí numa jogada de felicidade do Icasa, uma falta de atenção nossa, eles fizeram o gol. E aí, clássico é isso aí, quem faz o gol termina sendo o vencedor. Mas também não te preocupa o fato do time não ter criado? Também, criamos muito pouco, abaixo do que a gente treina. Então faltou um pouco dos jogadores, eles têm mais responsabilidade. A verdade é essa. Muitos jogadores foram abaixo do que a gente sabe que ele podia render. Mas agora é reunir força, trabalhar, que sabe já tem outro classe dentro da equipe do Cariri. São jogos difíceis, pouco tempo para recuperar. A questão física também foi primordial. Não tanto assim, porque a gente também começou o trabalho depois das outras equipes, mas isso não é desculpa. Eu acho que dentro de campo, quem tem vontade de vencer tem que superar isso. Mas isso aí não é desculpa nossa. Faltou um pouco mais da gente querer jogar. A verdade é essa, de ter mais personalidade e ter a posse de bola, que é o que mais a gente treina. E hoje a gente viu 2 ou 4 jogadores abaixo do que a gente conhece. Aí as palavras do técnico Alexandre Lima, agradecer ao treinador rubro-negro, PPV. Estamos aqui ao lado dele, o cara do jogo, Mário Sérgio, o último a chegar para esse grupo do Icasa, o último a ser registrado, mas o primeiro a marcar gol, a botar a bola na rede, garantindo os 3 primeiros pontos do Verdão do Cariri. Né? Verdade, fui o último a chegar, cheguei no começo da semana, mas assim que eu cheguei já fui bem recebido pelos meus companheiros, pela comissão também. Aí me deu confiança para esse jogo de hoje, para essa minha estreia aqui. Muito feliz também pelo resultado, né, do jogo, os 3 pontos e também pelo meu gol. Escrever uma nova história do Verdão do Cariri, voltando à elite do estadual, o primeiro passo já foi dado. Verdade, né? O primeiro passo já foi dado, ainda mais no clássico. Sei que essa vitória vai nos dar força para o restante do campeonato e vamos seguir firme trabalhando, que vamos colher fruto lá na frente. A gente parabeniza o Mário Sérgio, né, autor do gol da vitória do Guarani. Ele, um dos últimos atletas do Icasa a deixar o gramado da Arena Romeirão. Ele, o primeiro a decidir um clássico na nova Arena Romeirão. Tava falando por aqui o Dudu Caririaçu, o último do rubro-negro juazeirense a descer para o vestiário. Dudu, o que aconteceu para o Guarani não conseguir o resultado? Infelizmente a gente não conseguiu colocar em prática o que a gente treinou, mas agora é descansar aí e focar na próxima partida para a gente conseguir o nosso objetivo. As palavras do Dudu, último atleta do Guarani aqui dentro do gramado da Arena Romeirão. Quem também está por aqui é o volante Juliano, um dos destaques do Icasa, né? O Juliano, o Bruninho, os últimos, a gente se aproximando aqui deles dois. Vamos ouvir o Bruninho, camisa 10 do Verdão do Cariri, que atuou bem e ajudou ali a definir o clássico. Positivo. Bruninho, qual a importância de começar o campeonato com uma vitória? Você ali também participou da jogada do gol do Verdão do Cariri. Cara, não tem coisa melhor que eu começar o campeonato com o pé direito e ainda mais ganhando o clássico, né? A gente sabia da qualidade do adversário, um time bom, qualificado, mas a gente fez aqui o que o professor pediu e graças a Deus saiu com resultado positivo. Virar a página e já pensar no Tirol no próximo fim de semana? Com certeza, estudar o adversário, né? Ver os pontos fortes, pontos fracos e fé em Deus a gente vai fazer um grande jogo e sair com a segunda vitória. Motiva muito uma vitória na estreia contra o maior rival do clube? Com certeza, né? A gente sabia, como eu falei, é um jogo difícil, mas tem coisa melhor do que vencer um clássico, né? Então a gente começa o campeonato bem, é forte, firme, tenho certeza que a gente vai conquistar cada vitória e vai conseguir esse tão sonhado acesso. A gente agradece o Bruninho, o último atleta do Verdão a deixar o gramado, Anderson. Jogadores do Leão do Mercado, que acabou perdendo o clássico, já dentro dos vestiários. Quem está acompanhando tudo do Verdão, que venceu pelo placar de 1-0, é o repórter Pedro Paulo Vieira. Pelos lados do Guarani, foram todos os detalhes com ele, Anderson Luiz. E a gente volta para a cabine com o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tá legal, então, obrigado pela participação do Pedro Paulo Vieira, acompanhando tudo do Verdão, que saiu vitorioso. Obrigado também ao Anderson Luiz, os nossos repórteres que voltam amanhã dentro do programa Vale Esportes, trazendo a repercussão desta vitória do time do Icasa, o primeiro clássico entre Icasa e Guarani, Guarani e Icasa na nova Arena Romeirão, e depois de muito tempo, e continua o Guarani sem conseguir vencer o Icasa nas disputas do campeonato
Campeonato Cearense, pelo menos tem sido assim nos últimos anos. Meu querido JF, seu destaque aí pra gente ouvir com cuidado nosso querido Demontier Tenório. Bom, pelo Campeonato Cearense da Segundona, além de Guarani de Juazeiro e Icasa, 1-0 para o Icasa, tivemos lá na cidade de Pacajus, do João Ronaldo, o time da casa empatou com o Pacatuba 0-0. Essa rodada vai fechar somente no próximo dia 20, na próxima terça-feira, Marco. 8 horas da noite, no Raimundo de Oliveira, lá em Caucaia, o jogo do Tiradentes diante da equipe do Tirol. Quem folgou nessa rodada foi o Maranguape. Campeonato de 9 clubes, o Maranguape foi o que folgou nessa primeira rodada da competição. Lembrando que no próximo final de semana a gente vai ter aqui o jogo do time do Guarani contra o Cariri no Futebol sábado, Clube. né? Será no sábado à tarde, a Vale FM transmite esse jogo também. E no domingo tem o Icasa contra o Tirol, né? O antigo Pague Menos. O Icasa vai jogar também a segunda partida aqui na Arena Romeirão no próximo domingo. E a gente espera uma grande presença de público do torcedor do time do Icasa, que veio hoje em maior número, mas no meu entendimento eu esperava até um pouco mais em termos de presença de torcedor. De todo modo, um jogo bem disputado. A vitória foi do Icasa pelo placar de 1-0, gol do atacante Mário Sérgio, gol anotado aos 23 minutos do segundo tempo. É hora de opinião no timaço da Vale FM com credibilidade, trazendo agora a análise do jogo. Ele está de volta no microfone, líder de audiência do timaço da Vale FM. Pois é, Marco Valério, um abraço aqui para o meu amigo Zuito, que é assessor especial lá da Prefeitura de Grangeiro, ouvindo a gente. O Jânio Bernardo também, filho do saudoso professor Raimundo Araújo, o Emerson, meu sobrinho, também está de saída aqui já do estádio, enfim. E agradecer o carinho dessa torcida, né? Desde a abertura aqui da jornada esportiva, cumprimentando aqui via WhatsApp, enfim, os que não puderam comparecer aqui ao Romeirão e os muitos que aqui comparecem, a exemplo dos que não vieram, também acompanham a transmissão da jornada aqui na Vale FM. Olha, eu acho que o jogo valeu pelo segundo tempo, né? Nada que a gente viu no primeiro tempo melhorou um pouco na etapa complementar. Mas, a meu ver, e você traçando uma consideração no geral, a certeza que a gente sai daqui, Marco Valério, é de que Icasa precisa melhorar muito, que o Guarani também precisa melhorar muito. Não foi lá uma exibição assim que você pudesse estar convicto de que ele pode até estar no caminho certo, e você tem eles, né? E você tem que, de certa forma, dar o desconto de uma estreia, e uma estreia marcada por um clássico bastante tradicional aqui da região do Cariri. E o time do Icasa, ele ainda consegue a façanha de continuar invicto contra o Guarani. Nunca perdeu em se tratando de segunda divisão do futebol cearense, em se tratando de Série B. Esse foi o 11º jogo, a 6ª vitória do Icasa e 5 empates. 15 gols para o Icasa, apenas 6 para o Guarani, quando você fala apenas de segunda divisão. Então ele conseguiu, nesse lado da competição do futebol cearense, manter a sua invencibilidade. E, sobretudo, o que marca também foi, vamos dizer assim, o primeiro clássico Icasa e Guarani, oficialmente falando, na nova Arena Romeirão. Mas a gente fica com essa consideração no final, Marco, de que precisam melhorar bastante, podem encontrar o melhor caminho para o retorno triunfante à divisão de elite do futebol cearense, né? O Icasa, que não fez um bom primeiro tempo, e o Guarani também não. Um jogo morgado, um jogo preso, um jogo arrastado, como a gente disse aqui no intervalo, um jogo muito travado. Ele foi um pouco mais aberto no segundo tempo, principalmente por parte do Icasa.
parece que a conversa foi mais proveitosa, e não só isso. O próprio Marco Valério chamava a atenção para um quadro que a gente vê, que o time do Guarani não tem lá tanta peça de reposição, no momento em que se vai alternar, no momento de uma contusão, de uma expulsão, para você repensar o time e ter opções no banco de reserva, ainda não tem. O Icasa até parece ter mais. Tem jogadores aí, como tantos outros, inclusive o Guto, que teve uma marca importante, uma passagem importante antes no time do Icasa, mas que de qualquer maneira serve como um ponto de observação interessante, tanto para o técnico Alexandre Lima do Guarani, quanto para o Leandro Campos do time do Icasa, porque se melhorou no segundo tempo e o time do Icasa soube tirar proveito de um melhor comportamento e de um conjunto mais efetivo, conseguindo mais acertar os passes, reduzindo os índices de erro, foi exatamente dessa maneira que ele conseguiu e chegou ao gol da vitória. Eu diria até num cochilo da zaga, porque deixou a bola atravessar de um lado a outro da pequena área. Não apareceu absolutamente ninguém na zaga do Guarani para cortar essa bola. O cruzamento do Jonas, ela cruza toda a pequena área e encontra do outro lado o Mário Sérgio, que vai chegando na cargueira, muito bem posicionado. Ele sentiu a possibilidade de essa bola chegar até onde ele estava e o trabalho não foi tanto assim. Apenas teve o cuidado de encostar, colocar para o fundo do gol, o mesmo cuidado que o Júnior Batata não teve no primeiro tempo, quando o Mondragón se projetou e cresceu para cima do Júnior Batata e evitou o gol. Dessa vez não deu, porque enquanto o Mondragón estava atento à passagem da bola e até mesmo no primeiro pau, uma bola que veio rasteira, no momento em que ele se vira e percebendo que o Mário Sérgio estava livre de marcação e a bola chegaria até para ele, não deu mais para impedir, porque ele encostou, bateu com força, abriu o placar 1-0 para o time do Icasa, que ainda teve uma boa oportunidade numa cabeçada do Cláudio, e o goleiro fez uma outra boa defesa. Ficamos nisso, Marco. Um jogo salvo pelo gol, um jogo salvo pela tradição de um reencontro de Icasa e Guarani e de tantos torcedores que até ainda nem tinham tido a oportunidade de conhecer a nova Arena Romeirão, não só pelo lado do Guarani, mas também pelo Icasa, mas fica esse reconhecimento de que o time do Icasa precisa melhorar bastante, já terá o Pacajus pela frente no próximo domingo, enquanto que o Guarani vai até o estádio Raimundão para enfrentar a equipe do Tirol. Com o Cariri, aliás. Os dois jogos serão aqui, Guarani, né? Os dois jogos na Arena Romeirão, Guarani contra o Cariri certo, no sábado. Eu estava com a tabela lá do outro lado, de fato, o Guarani... E o Icasa pega o Tirol, né? Um clássico, não pode dizer clássico não, né? São duas equipes aqui de Juazeiro e Cariri e Guarani estarão frente a frente e o Icasa é que vai pegar a equipe do Tirol, esse jogo aqui no estádio Romeirão. Aliás... jogo sábado e novamente no domingo, como aconteceu neste final de semana. Um abraço, Marco Valério. Valeu, Demontir Tenório, um grande abraço. Professor Gilberto, obrigado pela companhia também. Pelado em Crato, o Marcos Vinícius, pessoal lá de Camburão dos Pastéis, também obrigado pela companhia. Seu destaque final agora com o grande JF no plantão esportivo do Timaço da Vale, João Filho. Clássico paulista, 29, quase 30 minutos do primeiro tempo, Palmeiras e Corinthians 0-0. Tá começando agora o clássico lá no Paraná, o Coritiba contra o Atlético. Hoje à tarde tivemos a vitória do Vasco, que venceu o Botafogo 4-2, e o Vitória, em jogo de duas viradas, o Vitória venceu o Bahia 3-2 para o Leão, lá da Boa Terra.
Valeu, obrigado pela companhia, então, meu querido JF, a todos que participaram desta grande jornada esportiva, desde as 3 da tarde, trazendo tudo de 1 para o Bicasa, 0 para o Guarani, aqui pela Série B do Campeonato Cearense. Novas informações do esporte amanhã nos nossos noticiários, no Jornal Nova Manhã, também do Jornal Meio-Dia e, é claro, toda a repercussão no Vale Esportes. Mais notícias também no nosso Instagram, @Timaço da Vale FM, segue lá. Um abraço, gente, boa noite, um ótimo domingo e continue na programação da Vale FM.